Fala galera, vamos começar mais um podcast aqui no Estúdio DG, Conversa com Propósito. E hoje nós temos pela quarta vez nosso co-host aqui, estamos com o Vitor hoje, que ele vai apresentar aqui para vocês o nosso convidado especial aqui de hoje. Fala, Vitor. O convidado hoje é o Beto Montoro. Beto Montoro, empreendedor aqui da cidade de Santos, né, Beto? Nascido em Santos. Isso. É um homem com diversos negócios, né, em sua carreira, currículo bem extenso. Eu gostaria até que ele pudesse comentar um pouco sobre seus trabalhos, seus empreendimentos. E a gente vai falar também, bater um papo sobre coisas bem bacanas. O Beto também tem uma atividade, né, que para onde ele vai viajar, ele passa por uma corrida, né, uma maratona. Eu achei uma coisa bem interessante e eu quero que ele conte aqui um pouquinho pra gente. Bora lá, Beto, se apresenta aí pra nossa audiência. Primeiro quero agradecer o convite, né, para participar desse bate-papo e, enfim, eu acho que é muito interessante passar, né, enfim, transmitir. Eu tô, logo que você começou aqui a falar, eu me recordei de um evento que eu fui convidado na Associação Comercial Jovem também para falar um pouco sobre carreira, empreendedorismo, né, enfim, e ali eu tomei conta ali naquele momento de como eu fiz coisas bem diferentes e linhas de negócio assim bem distintas, e isso de certa forma foi muito interessante naquele bate-papo, porque eram jovens também ali presentes, eram jovens empreendedores, não também porque eu não sou jovem, mas eu já passei dessa... Como assim? Como assim você não tem 30 anos, Beto? Mas eram empreendedores, eram pessoas iniciando no empreendedorismo, né? E engraçado que terminando ali, enfim, eu contei um pouco da história, desdobramentos que aconteceram, mas coincidentemente eu tive uma matriz que sempre permaneceu, né? Enfim, tem sempre uma linha que é que você quer seguir, né? E aí, para quem vai empreender, o empreendedor gosta de oportunidades. As oportunidades elas surgem e a gente tem que tomar muito cuidado, né, para fazê-las na maneira correta, sem perder, na verdade, uma matriz, sem perder um eixo. Essa é pelo menos a minha linha de pensamento. E ali, conversando com pessoas, ali iniciando a carreira e contando um pouco sobre isso, a gente terminou, no que terminei a apresentação, né, e as conversas, né, individuais, e engraçado que praticamente todos tinham, de certa forma, uma mesma vontade, né, então, assim, todos já fazendo um trabalho, mas de certa forma buscando desdobramentos, mas com algum receio de perder aí o negócio principal. Eu acho que esse, para o empreendedor, ele é por si só já um grande desafio, né? É aquele dilema, pelo menos no meu caso, no meu modelo de empreendedorismo, né, no que eu passei e passo até hoje, é um desafio diário, né, de você primeiro aprender a parte mais difícil, primeiro aprender a dizer não, né, porque as oportunidades elas aparecem o tempo inteiro, né? Sempre tem algum amigo, algum parceiro ou alguém que aparece com algum negócio mirabolante, e isso é diário, né? Então, assim, você saber onde você deve ou não deve entrar, né? Então, acho que tudo isso parte aí de uma coisa muito lá atrás, né, que é uma questão de você primeiro encontrar o teu propósito, né, onde depois você, dali, ramifica dentro de num modelo, vamos dizer assim, sustentável, né? Então, acho que a forma como eu encontrei ali de bater um papo com cada um foi assim, acho que você não deve perder as oportunidades, porque a gente já escutou isso muitas vezes, né, quase clichê, né, mas assim, as pessoas mais interessantes que eu conheci, elas não sabiam o que fazer, não sabiam ainda o que queriam fazer, né? Não tinham certeza do que queriam da vida aos 40 anos, né? E as pessoas que de fato mudaram, muitas das pessoas que mudaram o mundo, que fizeram coisas aí bem disruptoras, viveram essa realidade, né? Então a gente fica aí encontrando, então assim, até a abertura para essas oportunidades é muito importante. Então, quando se fala de empreendedorismo, eu penso muito nisso. Falo, olha, a maneira que a gente tem de manter o teu negócio, manter a tua matriz, até porque envolve subsistência, né? Você precisa pagar suas contas, você precisa fazer isso. Então, encontrar, sem mexer com aquele teu principal, aquilo que é de fato o que mantém tudo aquilo, de uma maneira sustentável e saudável, você encontrar aí mecanismos aí e meios de buscar outras frentes, porque eu acho muito difícil, muito raro as pessoas encontrarem logo de cara o que elas querem e o que ela vai fazer pro resto da sua vida, né? Se você é um sortudo como eu, você esquece tudo que eu falei. Mas se você realmente procura, enfim, tem vontade, ou seja, vê alguém fazendo alguma coisa, ou tem algum outro propósito, assim, poxa, não deixe de fazer isso, né? Mas acho que com muita consciência. Eu bati cabeça, já fiz isso do jeito errado, faço hoje do jeito que eu hoje acho certo, mas pode ser que eu amanhã aprenda de uma maneira diferente, né? Mas eu acho que são lições aí que a gente carrega e que podem ajudar aí pessoas que estão começando, né? Então, uma pessoa que você vai escutar para falar sobre empreendedorismo, falar de sucesso, ela não precisa ser necessariamente uma pessoa de sucesso. Às vezes o cara que errou muitas vezes tem muito mais para te ensinar
do que um cara que acertou ou que só acertou na vida, né? Então, assim, às vezes isso aconteceu ao acaso e tal, e os cases não digo de fracasso, mas são erros, na verdade, né? Que podem acontecer na vida de um empreendedor, eles nos ajudam até mais, né? A encontrar a maneira certa de seguir. Então, aí dessa trajetória, a gente ficou conversando um pouco sobre isso, trajetória profissional, ela tem algumas premissas básicas. Então, assim, hoje eu diria que ela caminha um pouco dessa forma. Então, tenho negócios distintos, mas todos com o mesmo, vamos dizer assim, com o mesmo propósito, com a mesma matriz. Eu tento mantê-la dessa forma. Eu acho que isso é muito importante. Estar sempre cercado de pessoas boas, né? Então, ter um time de pessoas, enfim, comprometidas, que entendam onde você quer chegar, que possam te acompanhar, que enxerguem alguma maneira de se integrar com isso, né, num dado momento, ou empreender em cima daquilo da sua forma. Isso também é muito importante. Acho que estar cercado de pessoas boas e bons parceiros, isso é talvez um dos pontos mais importantes. E nos conhecemos através de um bom parceiro. Sim, exatamente. Eu conheci ele através de um cliente, né, que nós temos dentro de uma das empresas. Esse cliente tornou-se um parceiro, né, e que eu busco estreitar ainda mais essa parceria, então, para avançar ainda mais essa parceria e melhorar ainda mais o que a gente tem com ele. Não para o negócio em si, mas trabalhar as boas conexões, né? Ele sabe desse caso em específico, né? Não falando do negócio em si, mas assim, ali caminha muito mais para um propósito do que para um negócio em si. Um negócio, eu diria que a gente nem tem muito mais o que fazer ali, mas eu acho que a gente consegue fazer muito mais com aquilo que a gente tem. Já tem. É um cliente, é um parceiro que tem aí hoje, dentro de uma cidade média, de tamanho médio. Nós estamos falando aí na ordem são 5 mil vidas, provedores, vidas, né? Provedores, mas são as pessoas que trabalham ali de fato, ou seja, nós estamos falando de 5 mil famílias. Então, minimamente, estamos falando de 25 mil aí, talvez, pessoas envolvidas, diretamente ligadas a ele. Caramba, cara, quanta coisa tem para fazer ali, né? Então, assim, quanta gente para ajudar, né? Quanta gente a gente não pode desempenhar, às vezes, só com um pouco de cabeça mesmo, né? Vamos juntar as cabeças aí de pessoas que conhecem um pouco mais, cada um do seu lado, né? A melhor maneira de atingir um objetivo melhor. Então, assim, a gente faz. Eu vejo hoje que dá vontade de empreender, assim, é aquela coisa, você fica com vontade de fazer coisa o dia inteiro, se deixar, você dorme, acorda e vive literalmente pensando nisso, porque as oportunidades elas não faltam, né? Não faltam. Você tem, às vezes, dificuldade de falta de braços, né? Ou investimento, né? Para isso. E às vezes o investimento não vem por você, a tua ideia pode ser muito boa, pode ter um monte de coisa, mas falta o quê? Falta alguém que ajude a viabilizar isso, né? Então, trazer um investidor hoje é complexo. Eu estou montando uma operação agora, falo assim, a gente não precisaria trazer um investidor para esse negócio, né? Então, nós somos alguns sócios, a gente não precisaria trazer um investidor. Mas trazer um investidor é algo que a gente colocou como assim, a gente vai precisar trazer um. É facilitador às vezes, né, Beto? Esse caso, por exemplo, não pelo dinheiro. Porque você tem várias pessoas querendo a mesma coisa ali. Aí você fala assim, alguém tem que falar, porra, esses caras estão loucos ou eles estão... Ou realmente aquilo faz sentido, né? Então tem que trazer um cara que não tenha nenhuma ideia do que a gente está falando e apresentar um business plan para ele, falar assim, tá aqui, ó, esse Excel uma aqui pessoa na tela. Fora, né? Para ele tentar avaliar uma validação externa. Aí, não precisa nem colocar, mas assim, só da falta de falar, pô, gostei, é um bom negócio, beleza, cara. Então a gente está no caminho. Analisa assim, a ideia e... validar o negócio, lógico, com pessoas de outras áreas, né? Então, assim, tem que tomar esses cuidados, né? Então, acho que eu lembrei um pouco, a gente vai falando, né? Disso, acho que o propósito desse bate-papo é esse, né? Eu lembrei disso e achei muito interessante, né? Você fala, poxa, tanta gente tem vontade de fazer, às vezes por medo, enfim, às vezes falta de apoio. Eu acho que o cenário hoje está fantástico para isso, porque as coisas estão cada vez mais simples, a tecnologia, ela, para quem ajuda muito, sabe utilizar ela, na verdade, mesmo não sabendo, é muito fácil encontrar quem saiba e que pode ajudar com pouco tempo e com muito pouco dinheiro. A gente aqui na Baixada, por exemplo, falando, né, quantos lugares que a gente tem hoje, um baita de um ecossistema super bacana funcionando para quem quer empreender, né? Enfim, lembrando aqui, por exemplo, uma grande amiga minha que tem lá o Juice Hub, não sei se vocês conhecem, estou lembrando aqui dela falando disso, mas pô, eu entrei lá no Juice um dia com ela, a gente foi almoçar, falei, caramba, sei lá, sabe aquele lugar que você fala assim, qualquer jovem que queira trabalhar mesmo, né? Que a gente tem uma ideia, não é só ideia é trabalhar, né? É uma ideia. E queira trabalhar, essa ideia for boa, você encontra ali pessoas de todas as frentes de negócio distintas, que você vai, de certa forma, em um curto espaço de tempo, viabilizar, né? Ou validar, vamos dizer assim, isso. E viabilizar é muito provável que você encontre ali mesmo aquelas ferramentas, né? Então, encontrando às vezes um desenho correto, você encontra ali parceiros. Então, enfim, tudo ficou muito mais fácil, né? Muito mais fácil.
E a própria pandemia, de certa forma, acabou ajudando bastante isso, porque ela abriu o caminho, abriu essa comunicação, esse elo com o mundo, né? Hoje eu tenho, fazendo um negócio aqui, eu vou montar um aplicativo, uma programação X, Y, Z, aí o gerente de tecnologia do escritório contrata horas um cara na Índia para fazer, porque ele tem uma demanda em específico lá, que ele solta lá e tem uma pessoa. Então, assim, você está conectado com o mundo inteiro, de uma maneira simples, rápida, que entrega o que você precisa. Mas eu sou bairrista, cara, eu gosto de ficar aqui, cara. Mas a gente tem negócio, hoje a gente faz, nosso produto, na verdade, a gente atinge o Brasil inteiro. Sim. Mas eu gosto aqui. Eu vou fazer até uma piadinha aqui, uma amiga vai falar comigo, o bichinho do empreendedorismo tá correndo nessa veia, cara. E do Santista, viu? Beto, você trouxe, você quer fazer aquela pergunta? Você a gente tem sempre uma pergunta inicial aqui, você até falou, tem propósito pergunta aqui que se não deixar, eu paro de falar, cara. O Vitor comentou, falou, mano, ele fala bem, pode ir. Quando eu mando áudio no WhatsApp, as pessoas falam, nossa, tu é daquele cara de 4 minutos. Meu Deus do céu. Tu até comentou, falou do propósito aqui, né? A gente sempre pergunta no começo, hoje, você, Beto, qual que é o seu propósito? Eu diria, para responder de uma maneira bem simples essa pergunta, eu acho que essa nova empreitada que acaba de se iniciar, na verdade. Quando eu falo acaba de se iniciar mesmo. Na segunda-feira passada, a gente retomou o projeto da Doutor Benefício, que é uma empresa, é um projeto que eu criei em 2000 e eu e o meu ex-sócio, Fábio, que se tudo der certo vai voltar também, eu estou tentando trazê-lo de volta, em 2017, na verdade, é um projeto que a gente começou aqui. Eu acho que esse projeto, essa empresa, ela retrata o seu propósito entendo, atual. o que eu chamo de propósito hoje na minha vida empreendedora. Então, de certa forma, ela tem os mecanismos necessários, vamos assim dizer. Ela é uma empresa que tem todos os braços, todas as ferramentas necessárias para conseguir fazer o que, não digo o meu propósito, mas sabe aquelas coisas que você tem, você fala, caramba, tem uma vontade de fazer tal coisa para aquela necessidade em específico. Essa empresa, ela me traz isso. Então, hoje a tecnologia ajuda muito nesse sentido. A gente encontrou aí através de um produto, né? A gente tem algo sustentável, a gente tem algo que de fato que não deixa de ser negócio. Vai empreender, cara, assim, uma coisa é caridade, outra coisa é empreender. Você manter essas duas, você ter um elo entre essas duas coisas já é muito bom. É ótimo que você consiga fazer isso. Mas assim, a coisa tem que se sustentar, né? Então, assim, de certa forma, a gente encontrou uma maneira de botar de pé um produto, um serviço, de uma forma que a gente consiga viabilizar uma série de projetos, aí, uma série de melhorias, enfim, para a vida de muita gente que precisa. Então, assim, a saúde, você falou do empreendedorismo, foi para a veia, na verdade, né? Eu vivo o mercado aí vou falar de seguros, por exemplo, desde quase o início, né? Desde quase o início. Não foi meu primeiro negócio, mas ele foi o segundo e é onde eu mantenho até hoje. Uma empresa que eu mantenho, me mantenho dentro do mercado de seguros até hoje. Eu cresci vendo isso porque meu pai trabalhou em seguradora desde sempre. Eu não conheço meu pai fora de uma seguradora. Então, assim, eu falo que eu nasci com ele de barba, trabalhando. Eu não conheço meu pai sem barba nem fora da Porto Seguro. Ele trabalhou a vida inteira. Então, assim, você já tem um viés, assim, né? Você já tem uma veia já dentro de um mercado. E ali no mercado de seguros, por que eu estou falando isso? Ali no mercado de seguros eu encontrei o mercado de saúde, né? E foi onde eu tive esse primeiro contato com a área da saúde. Na sequência, através dessa minha outra empresa, eu tive um cliente ligado à área da saúde, mas aí era um cartão de saúde, onde eu atendia um público. Quando você lida com saúde na área de seguros, você lida com um público de saúde suplementar. Nós estamos falando, vou arredondar números aqui, isso varia de estado para estado. Você está falando de 20% da população do país. 20% com acesso a serviços e benefícios na área da saúde, muito diferente da realidade do mundo, no geral, de quem não tem isso, de quem vive do SUS. E aí eu tive a oportunidade de conhecer esse outro lado de uma outra maneira, né? Então, através de um cliente. Então, assim, eu conheci a área da saúde, já de certa forma me encantei um pouco, já me aproximei um pouco dela, na área de seguros. Quando eu fui para esse outro lado, para o público que realmente não tem acesso à saúde suplementar, para aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento, não é nem acesso, é nem mesmo conhecimento, porque às vezes a pessoa até tem acesso, mas não tem o conhecimento, e ali é onde a gente vai entrar. Eu vi que eu falei, meu Deus do céu, com tão pouco a gente consegue fazer algo tão melhor e atingir de maneira substancial a vida dessas pessoas, de mudar o rumo da história, vamos assim dizer. Eu falo, cara, por que a gente não melhora e tenta fazer isso para o maior número de pessoas, né?
E aí batemos muita cabeça. E foi ali que encontrei, então, respondendo a pergunta, ali eu encontrei um propósito nessa empresa. Então, a maneira que eu encontrei enfim, de ter como fazer isso, ter como viabilizar tantas ideias e tudo mais. Eu acho que essa é uma maneira que encontrei de fazer isso. Trouxe pessoas comigo que têm esse mesmo propósito, que estão com essa mesma intenção. Isso é muito legal. E aí o do bichinho lá que você falou, o bichinho da saúde. Foi o bichinho da saúde, então. Entre diversas áreas. Eu estava aqui agora falando aqui, né? Vocês estavam aqui esperando eu terminar uma reunião, que eu tive que fazer uma por vídeo aqui antes. Sim. Nossa, nenhuma relação com essa que a gente está falando aqui. Mas é uma outra empresa, é um outro negócio em si. É muito bacana, mas ela é muito diferente do que a gente está tratando aqui. Então, assim, você pode empreender fazendo isso, você pode manter outros negócios, você pode fazer outras atividades, né, sem comprometer teu propósito. Né? Então, assim, não que eu esteja fazendo nada de errado, mas é uma empresa né, que segue lá seu caminho, né, que tem seus objetivos, que tem suas metas, mas essa outra já é outra história, né? Vamos dizer assim, é aquela que você fala... tem que atingir um objetivo financeiro? Você sempre projeta para isso, né? Mas eu te brinco e falo assim, mas se não der, tudo bem. Essa aí, pelo menos, se não der, tudo bem, né? Mas a gente tem que viabilizar o que a gente está procurando. E eu acho que dá para a gente atingir as duas coisas, né? Então, é muito bacana. Essa nova empresa é muito legal que ela entra com pessoas que têm realmente esse mesmo viés, assim. São cada um dentro da sua expertise, né? Então, eu trouxe mais sócios para o projeto com esse mesmo propósito, pessoas que têm, cada uma delas, são todos empresários dentro da sua área, são pessoas, esses meus sócios são pessoas que têm aí, enfim, uma vida resolvida dentro dos setores que cada um atua, e tem muito a somar, né? Então, enfim, a gente está buscando, de fato, pessoas, né, que tenham esse mesmo viés, e nisso tentar manter aí um único propósito. Mas fala assim, hoje dá vontade de acordar e dormir trabalhando só com isso. Hoje você tem quantos negócios, assim, no total? É uma pergunta complicada. Não, eu digo assim, na verdade são quatro empresas. Quatro empresas. Mas é que existem desdobramentos dela, né? Então, como eu estava explicando aqui para ele, eu tenho uma empresa que é uma empresa que desenvolve soluções, na verdade, ela se chama, a denominação dela é de soluções integradas, né? Então, basicamente, a gente desenvolve soluções para grandes empresas. Então, empresas que tenham mais de 5.000 colaboradores, funcionários, ou grandes associações, sindicatos, entidades de classe, enfim, a gente opera com soluções para que ele operacionalize produtos e serviços para todas as pessoas que ela tem debaixo do cabide dela, né? Seja seu funcionário ou associados, enfim, etc. Então, quando você fala empresa, eu ali falo, para mim todo cliente é uma empresa. Porque assim, eu tenho uma realidade para cada um. Meu produto não é o mesmo para nenhum deles. Né? Então, assim, para cada um eu tenho que desenvolver. Por isso que eu falo que é uma empresa que tem um tamanho limitado. Ela não... Tem um ponto que ela não vai... Porque, pelo menos da minha parte. Porque assim, você não tem como se envolver em tantos negócios, né? Então a gente tem que, às vezes, limitar um pouco nossa gama de atuação para prestar um bom serviço dentro daquilo que a gente se compromete a fazer. Então, por isso que eu falei que é difícil de responder, porque eu me sinto parte de cada um daqueles projetos, de alguma forma. E alguns, tanto ao pé da letra, que de fato virei sócio. De fornecedor, virei um grande parceiro e depois firmamos uma sociedade. Né? Então, assim, e voltando ao exemplo inicial que eu dei, da empresa, a empresa que eu conheci ele, a empresa que eu foi assim, o caso, né, que você teve assim, a vontade de falar assim, cara, eu vejo um potencial gigantesco de N coisas que a gente pode trabalhar e fazer ali, mas às vezes a gente tem dificuldade de operacionalizar, né? Mais por se tratar de uma associação. É diferente de uma empresa, por exemplo, do setor privado, que você fala, vou fazer A, B, isso depende de investimentos, a decisão de um dono, né, do negócio, de alguns sócios que seja. Uma associação, não. A associação ela tem lá seus fins, seus propósitos, seus propósitos determinados, sim, né? Exatamente. E tem uma eleição que pode mudar quem está à frente ou não disso. Então, aí já é um outro cenário. Mas não muda o que a gente faz ali, né? Então a gente fica até não muda o serviço que você presta, de fato. Chega a ser frustrante às vezes, né? Você tem tanta vontade de fazer tanta coisa, às vezes não consegue colocar no ar. Então eu acho que esse é um grande desafio. Então entender bem as pessoas hoje talvez seja o nosso maior desafio, porque a gente tem muita gente na carteira, né? Estava comentando aqui antes da gente começar, hoje dentro de todos os serviços que a
que a gente trabalha, operacionaliza, a gente tem 250 mil pessoas, arredondando, né, na base, que usam os nossos serviços. Alguns com um serviço, outros com 2, outros com 10, né? Mas alguma coisa ele tem com a gente, que usa a nossa plataforma ou que usa os nossos meios de acesso ao serviço, seja lá ele qual for. Né? Seja aquele serviço que ele só vai usar uma vez, como por exemplo assistência funeral, ninguém vai usar 2 vezes, né? Então, assim, seja ele esse serviço ou produtos aí, enfim, com uma utilização, com uma recorrência um pouco maior. Então é um desafio tremendo você entender a melhor maneira de chegar neles, a melhor maneira de fazer ele ter acesso àquilo sem ser um produto de prateleira, sem ser mais um do mercado, né? E acho que o que mais nos diferencia hoje do mercado é isso. E aí, ligando o que eu estou falando à questão do propósito, é quando você tem hoje uma empresa que tem capacidade de viabilizar coisas que fazem parte do teu propósito, eu falo, pô, a gente está num momento muito bom. Eu estou num momento muito feliz da minha vida agora, porque eu acho que eu vejo que pela primeira vez que a gente vai conseguir colocar na vida dessas pessoas o que eu estou pelo menos desde 2017 procurando. Né? Então, assim, já não é tanto tempo assim, mas em 2017 foi quando eu consegui colocar no ar uma coisa que eu falo, isso realmente tem a minha cara. É uma coisa que do jeito que eu gostaria de fazer, né? Sem ter que falar, não, a gente quando distribui serviços e produtos, você fica um pouco refém do que o mercado oferece. Né? Então, assim, deu um exemplo aqui de assistência funeral. Como é que está o mercado? Não adianta você querer fazer milagre. Tudo termina dentro de uma funerária. Eu não sou o dono da funerária. E se eu quiser ter um produto com capilaridade nacional, não adianta eu ter uma funerária. Eu tenho que ter 5 mil, 4 mil e poucas aí funerárias espalhadas por todo o Brasil. Então, isso não é viável. Então, o que tem que ser? Então, a gente tem que encontrar um mecanismo para poder fazer com que, quando isso for acontecer, a gente faça de uma maneira digna, uma maneira que a pessoa não fique à mercê de problemas dentro desse setor que a gente aqui, quem já passou por isso sabe. Né? O que é procurar esse serviço ou ter que passar por esse momento sem qualquer tipo de assessoria e lidando com um mercado bem complicado. Né? São empresas que, dependendo da região, dependendo de com quem você falar, você vai encontrar aí um pior cenário, vamos assim dizer. Né? Então a gente sabe que isso acontece. Já é uma situação bem delicada, né? E aí você acaba... A gente sabe que isso infelizmente acontece. Então a gente tirar a pessoa dessas garras, vamos assim dizer, que é o que a gente faz hoje, né? Já é um baita de um serviço legal. Então, assim, é muito gratificante hoje esse serviço que a gente presta, porque a gente leva um produto hoje, então, humanizado, né? Sem interesse comercial. Isso eu posso falar porque a gente já recebe. Então, você fala, mas você recebe por isso? Não, a gente já recebeu. Nosso papel é só fazer com que aquela jornada seja... Continue ali o processo. Aquela jornada caminhe perfeitamente. Né? É que aquilo aconteça para aquelas pessoas de uma maneira mais tranquila possível, porque o pior já aconteceu ali. Então, assim, vamos melhorar. E aí, quando você leva isso para a saúde, aí você tem um universo de possibilidades. Né? Então, você entra desde o cara que está na fila do SUS, eu falo porque eu pesquisei eu fiz pesquisa de campo, fiquei em porta de UPA, conversando com as pessoas, entendendo por que ela está ali, quando que ela voltou, para quando que agendou. A gente lançou esse projeto, a gente fez um trabalho de campo assim enorme. E a realidade que eu encontrei, a gente fala do SUS, né? Eu falava do SUS, mas eu não usava o SUS. Né? Então, assim, eu tinha plano de saúde. Então, assim, eu estou desenvolvendo uma coisa para um público que eu nem sei usa um que serviço que eu não conheço. Eu sei números. Né? Eu estudei números. Aí, quando você vai a campo e vê a realidade daquelas pessoas, a coisa é muito pior. Não é muito pior só no serviço, no que entrega em si. Porque o sistema, tem que deixar claro, o sistema é bom, né? Mas eu sempre comparo ele com uma Ferrari. Né? É um baita carro, mas nem todo mundo sabe dirigir. Então não adianta nada você ter uma Ferrari que você não tem a gasolina. Não adianta você pegar uma Ferrari, o que acontece com o tem lá, mas tem a gasolina adulterada que você está colocando. Colocar álcool lá dentro. Horroroso. Talvez nem carteira de motorista tenha. Então a coisa começa a complicar. Então não adianta você ter um baita sistema. Né? Vocês são dessa área, dentro de cada área isso se aplica. Né? Você tem aí sistemas de áudio, de vídeo, de programação. Que adianta você ter um baita de um programa, um baita de um sistema, um baita de um hardware para você usar tudo isso se não tem quem saiba mexer? Operar. Não funciona nunca, exatamente, né? Pelo menos hoje dá para falar isso, né? Achar que o GPT está chegando lá. Mas isso pode ser um problema, isso pode ser um problema. Então, assim, aí a gente vai encontrar coisas muito piores, né? Muito piores. Que é onde a nossa empresa entra, esse projeto, na verdade, ele entra. Né? Eu acho que a gente está muito além de... É uma utopia falar assim, a gente vai mudar e revolucionar o sistema. A gente até pode chegar nisso, mas o meio o qual a gente encontrou está muito mais ligado à informação do que o serviço fim.
Então, vou dar um exemplo. As pessoas dessa classe social em específico, infelizmente, são muito carentes de informação, de entendimento do que realmente ela pode ou não fazer na área de saúde. Então, você vai encontrar, costumeiramente, pessoas dentro do sistema público aguardando para fazer um raio-x meses de algo que não pode esperar meses. E ela não sabe ainda o que é. E a gente já viu isso acontecer dentro do escritório. E ela não tem dinheiro para fazer uma ressonância ou fazer um raio-x, porque na cabeça dela um raio-x, você fala um raio-x abertamente, eu fiz pesquisa disso, mas o raio-x abertamente ele vai te falar que custa R$300, não custa 30. Ele não tem 300, mas ele tem 30. Então se ele soubesse, será que já teria feito, né? Teria feito e descoberto na origem um problema que essa pessoa tem. A gente sabe que hoje, por exemplo, uma questão oncológica, o fator tempo é fundamental. Ele é único. O fator tempo, na verdade, o fator tempo ele é o principal fator. Não precisa ser médico, não precisa ser nada. Eu não sou médico, mas a gente aprende que tem algumas coisas ali que você fala. Então, o que é isso? É informação. Só para entender que eu não sei como é que funciona isso. Mas, por exemplo, esse caso que você falou de custar 300, a pessoa acha que custa 300, custa 30. Ela consegue fazer direto na rede pública, é isso ou não necessariamente? Não. Tem todo um processo por trás disso. Não, ela vai fazer tudo na rede pública. É que a rede pública ela nem sempre atende as pessoas em tempo. Em tempo, exatamente. No tempo correto. Isso não sou eu falando. Isso é abrir um jornal ou abrir qualquer portal de notícia que vai ter um caso por dia, no mínimo, do que a gente está falando aqui. Então, assim, situações as mais... Não vou nem dizer situações, são aberrações que acontecem. Até porque muitas vezes, desculpa até te cortar, Beto, mas as pessoas fazem plano de saúde para poder ter o atendimento mais rápido do que no SUS. Porque a demanda que o SUS tem hoje, ela é gigantesca. E como o Beto falou, vamos falar aí um dado que ele trouxe, de 20% da população ter um acesso à saúde de uma forma um pouquinho mais... Não, mas tem acesso ao plano de saúde, saúde suplementar. Então, precisa de um médico que vai lá e suplementar, exatamente. Então, tem regiões que tem um pouco mais. Santos está beirando a 30. Mas, por exemplo, a Baixada Santista tem cenários distintos. Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão. São cidades muito próximas, com realidades muito diferentes, né? Em todos os aspectos, né? Então, perfil de consumidor, renda, absolutamente tudo, né? Então, então isso é uma coisa muito bacana da nossa região, até para testar, pilotar. Então, o que a gente quer fazer aqui, a gente quer levar para o Brasil inteiro. Você fala, por que aqui? Não é só porque eu sou daqui, é porque assim, a gente sabe que aqui é o lugar certo para testar as coisas. Sabe, porque aqui isso tem, não estou falando. É o bichinho empreendedor no sangue de todo mundo, né? Não, as pessoas gostam aqui de experimentar produtos novos. Essa é uma realidade da Baixada Santista. A gente gosta do que é novo, já começa por aí. A gente é bairrista pra caramba, né? Nosso projeto ele vem, na verdade, eu trabalho muito aqui lá no sul, né? Lá em Florianópolis. Então, é lá onde fica toda a operação desse projeto. A operação toda fica, inclusive, lá em Florianópolis. E Florianópolis é igual ao Santos. Bairrismo na veia, assim, cara. Chega um cara de fora lá, cara, as coisas só foram andar lá depois que meu sócio era de lá. Aí a pessoa abre a porta para atende o telefone para falar contigo. Então, assim, a Baixada, essa é uma característica que eu falo que é bancos, seguradoras, na verdade, grandes empresas do país, pouca gente sabe disso, testam seus serviços aqui na Baixada Santista, que é barato. Então ela testa aqui em Santos para um lançamento. O Santander lançou um cartão XPTO lá. Esse cartão, aí você vê em todas as agências do Santander, né? Antes tinha muito isso. Todas as agências lá, um produtinho Y lá que tá lá na mesa da gerente, né? Fala assim, que legal, tal. Não é no Brasil inteiro, só tem aqui. Só tem aqui. Deu errado. Dessa informação. Então nem lança. Não sabia também, não. Deu certo. Manda no Brasil inteiro. Por quê? Porque aqui você tem um pouco de cada região do país. Você tem um pouco do perfil norte e nordeste, você tem um pouco do perfil do sul do país. Ou, por exemplo, o Santista ele é o mais cosmopolita, assim, é o que está mais perto de São Paulo. É que testar um produto em São Paulo é testar um produto num país. São Paulo é um país. A Grande São Paulo é um país. Né? Então, assim, então lá é tudo muito mais caro, mais complexo, mais difícil de você implementar. Então, eles testam aqui. Então, você tem um perfil parecido com o de São Paulo, que é o Santista, né, o consumidor, vamos assim dizer. Aí você pega Praia Grande e São Vicente, totalmente distintos. Né? Quando você fala agora, já se pega Vicente Carvalho, é praticamente uma outra cidade. É verdade. Entendeu? Aí você tem um perfil de uma cidade de dormitório, né? Mas que tem um consumo ali regional. Né? Você pega, por exemplo, aquele centro de Vicente Carvalho, aquilo é um formigueiro de gente. Né? Então, assim, pouquíssimas pessoas de Santos conhecem o centro lá de Vicente Carvalho. É um formigueiro, tem muita gente. Porque ali você tem pessoas morando ali que trabalham em todos os turnos possíveis. Então, você tem o cara que trabalha aqui na madrugada e tem o cara que trabalha aqui no horário comercial. O que está na madrugada vai viver a vida lá num determinado horário, que tem horário comercial vai viver a vida lá. Sim. Então, assim, é uma cidade que não para. Eu falo cidade porque é uma cidade. Vicente Carvalho é uma cidade. Né? Nesse sentido, muito maior que o Guarujá.
né? Vamos dizer assim, né? Então, do que até na situação que está o Guarujá hoje, né? Então, você tem o perfil de indústria, né? Você tem Cubatão, então, assim, é muito bacana. A gente tem aqui tudo aqui muito pertinho. Sim, você tem cenários distintos, como você realmente disse. De consumo, tudo. Beto, quero te perguntar uma coisa, até para todo mundo ficar ciente como que é. O seu principal produto hoje, né, uma empresa produto, é o Doutor Benefício. Você consegue dar um panorama geral para a gente, como ele funciona, ou quais são suas atuações principais, por que ele nasceu lá em 2017? A gente volta para o mercado agora, quando eu falo volta para o mercado, a gente volta para o varejo, né? A gente nunca parou, mas a gente cresceu muito no mercado corporativo para atender grandes empresas. Mas nunca atendeu um CNPJ, um CPF, é isso? Sim, lá no início. Sim. Lá no início você atendeu CPF. A gente fez isso. Tá. Mas era uma venda muito difícil de fazer, né? Okay. Você fala, por que vocês saíram no mercado? Não é que a gente saiu, é que simplesmente a conta não fechava. Era muito difícil você vender esse serviço. O entendimento de um cartão de saúde, hoje, eu falo de um cartão de saúde, já vem automaticamente uma comparação. Igual isso. Porque outras empresas continuaram batendo cabeça, foram abrindo um, abrindo outro, né? Enfim. Então, hoje tem uma Doutor Benefício abrindo por semana no Brasil. Tem lá um monte, né? Ainda bem. Né? Por quê? Porque a gente está falando de um produto, de um serviço, eu não vou falar que ele atende os outros 80% da população, ou 70%, dependendo muito da região, né? Mas pelo menos de 30% a 40% da população. A gente está falando hoje de um produto que pouca gente conhece, que pouco se fala e que atinge na mosca, quando eu falo na mosca mesmo, ele é um custo-benefício que, se você tiver a oportunidade de explicar, não tem quem não o faça, né? Porque realmente ele entrega muito do que aquelas pessoas vivem, do que aquelas pessoas precisam. Um mercado muito maior, um público consumidor, vamos assim dizer, muito maior do que o público da saúde suplementar convencional que tanto se fala no país. E ele está aí para trazer melhorias não só para a vida dessas pessoas, como também para desafogar o que é hoje o nosso maior problema de saúde do país, que é o SUS. Então, olha, chega a ser bizarro hoje a maneira como a gente lida com isso e como o governo lida com isso. Então, lá no Sul não tem esse problema porque é uma questão de legislação isso. Mas aqui em Santos, por exemplo, ou aqui na Baixada, eu diria para você que cada pessoa que está nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui, tem alguém fazendo consulta. Tem lá, alguns usuários estão lá, dezenas de pessoas estão agora fazendo consultas, exames, etc. e tal. Dentro da nossa plataforma, do nosso cartão. Né? A gente tem um cartão de saúde, que tem aí uma rede credenciada de clínicas, laboratórios, médicos, né? Enfim, de mais diversas especialidades e serviços na área da saúde. Esse é o nosso business principal, esse é o nosso principal produto, fim, vamos assim dizer. Cada uma dessas pessoas, se não estivesse fazendo isso com a gente, onde estaria agora? No SUS. No SUS. Ou seja, eu estou desafogando a fila do SUS. Eu não. Todos que fazem o que a gente faz. Então já começa muito bem, vamos assim dizer. Então a gente está viabilizando, né? A gente está dando acesso, vamos assim dizer, inicialmente, acesso à saúde para as pessoas que precisam, mas ainda não têm condição de pagar por um plano. Esse é o primeiro ponto. Quando eu falo viabilizar, já muda um pouco esse quadro, né? Que é onde entra um pouco o que eu falo. A gente nasceu com um propósito. Então a gente não é só um cartão de saúde que vai lá e monta uma rede credenciada e tem, igual muitas empresas que estão assim fazendo, porque é um negócio muito legal, está todo mundo comprando, então tem muita gente fazendo, né? Então a gente desenvolveu uma plataforma, enfim, a gente montou o produto, o feijão com arroz foi feito, está lá. Mas a gente tem outras coisas por trás disso, né? Então, quando eu falo que a gente viabiliza, que a gente não está pensando nesse público que precisa dessa saúde básica. Isso a gente já tem, isso é simples, é muito fácil de fazer. Mas agora entender o que realmente essas pessoas precisam e o quanto elas podem despender para isso. Vamos tentar viabilizar? Você hoje, por exemplo, procurar um produto, não vou falar um produto, tá? Um pacote de serviços que por R$800 em 12 parcelas faça todo o pré-natal de uma gestante. Tá. R$800 em 12 parcelas, eu estou viabilizando um pré-natal para uma gestante de uma classe social que não tem acesso à saúde suplementar e não vai precisar ficar vivendo o SUS num dos períodos que ela mais precisa de atenção. Se ela for fazer, onde eu quero chegar? Isso é viável. Esses números que eu falei são viáveis. Esse valor que eu falei, ele é viável de conquistar. Eu consigo hoje buscar parceiros para essa condição, só um exemplo aqui, tá? Para essa condição, para essa finalidade. Pô, legal, é só uma negociação? Não, é o conhecimento. Essa pessoa jamais imagina que ela vai fazer um pré-natal. Jamais. Imagina hoje, se você fizer uma pesquisa na rua, fala assim, por que você não vai fazer particular? Você tá louco? Sim. Só uma consulta com
com um obstetra, com um ginecologista, vai custar tanto. Sim. Ela não cogita. Então, você não só viabilizar isso financeiramente, isso tem que envolver uma série de coisas. É rede credenciada, é até onde você pode fazer, porque eu não posso, por exemplo, entrar em qualquer questão ANS, porque senão eu sou caracterizado como um plano e a gente não é um plano. Então, assim, tem uma série de coisas por trás dessa história. A financeira que vai fazer financiamento, como eu falei, né? Então, assim, você tem um monte de pontos para ligar dentro dessa história. E acertar na vida dessa pessoa. E vai falar assim, aí eu estou te falando, você está fazendo diferença na vida dela. Que essa pessoa vai ser atendida por um único profissional, provavelmente, que a gente vai ter um acordo, uma clínica com um convênio em específico, ela vai ter a atenção necessária, vai fazer os exames nas datas corretas, ela vai evitar de entrar num sistema que, infelizmente, não funciona corretamente. Pode funcionar numa cidade, às vezes um pouco melhor, ou em outra, né? De fato, eu gosto de falar assim, não é para ficar só batendo no SUS, né? Então, assim, eu particularmente acho o sistema, igual você falou, maravilhoso, mas não funciona tão perfeito assim, foi igual você falou, não encaixa as engrenagens, sabe? É o que eu falo, o produto fim não tem o que falar mal, porque eu falo assim, tem muita gente que reclama, né? Fala, nossa, foi atendido, né? Muito mal, né? Fala, pô, tá bom, isso você vai encontrar em qualquer lugar. Sim. Você vai encontrar isso no Albert Einstein, se você não entendeu. Você vai encontrar em qualquer lugar. É claro que você tem mecanismos diferentes, né? Para controlar esse problema, né? Se o cara, um profissional da área da saúde não fizer estiver fazendo bem o seu trabalho, ou por algum motivo não estiver atendendo corretamente, instituições como essas você tem um controle um pouco melhor do que está acontecendo, que, enfim, tem lá seus critérios. No sistema público é um pouco mais difícil disso fazer, de ter esse controle, né? Sim. Então é mais difícil a gente ver isso que eu falo, não sou eu falando, são notícias que a gente vê e que retratam essa realidade. Então, assim, mas o produto fim, aqui fala assim, às vezes você está falando como se fosse todo ruim, mas aí você tem na ponta um médico, por exemplo, no final dessa questão tem lá um médico na ponta, lá no SUS falando, mas é uma excelente pessoa, é um excelente médico e vai fazer da melhor maneira possível o melhor que aquela pessoa precisa. Tá tudo bem. O problema é que até chegar lá, se chegar lá, no momento que na data que precisa, né, tem um caminho para percorrer e tem erros e tem coisas que são muito difíceis de serem corrigidas. Então, assim, a gente tentou buscar a maneira, não é buscar o caminho mais fácil, mas encontrar um mecanismo que atenda dentro da realidade que a gente tem hoje ao maior número de pessoas. A gente está montando uma liga, estou desenhando e montando uma liga de saúde, né, com profissionais da área da saúde, né, enfim, grandes clínicas, laboratórios, enfim, a gente está tentando desenvolver aqui na Baixada um ecossistema que funcione para todo o Brasil e com um único objetivo. Né? Ou seja, a Baixada realmente é uma escala de teste. Isso está começando agora, né? Estou conversando com muitas lideranças dessa área, envolvendo o poder público, inclusive, porque eu acho fundamental a participação do poder público. Infelizmente, é uma época muito ruim para se tratar de do poder público, a gente está vivendo uma período de eleições. Mas, assim, desenvolver uma liga que fala assim, qual é o objetivo dessa liga? Uma liga da saúde, preciso... Não, todas as ligas de saúde que a gente costuma ver por aí, né, enfim, profissionais, empresários da área da saúde, é sempre com o mesmo propósito, né, bater com as questões ligadas aos planos de saúde, né, enfim, não, isso aqui é diferente, né, a gente vai tentar desenhar e desenvolver um sistema, e a Doutor Benefício, ela pode ser um dos a fazer. Eu não quero que seja com a Doutor Benefício, que venham outras participar dessa liga. Mas qual é o nosso objetivo? Aumentar o tamanho do mercado, aumentar o tamanho do número a quantidade de pessoas que acessem a saúde nessa modalidade. Quando eu falo nessa modalidade, era uma modalidade que fala assim, pô, ele entendeu, ele tem acesso, ele tem conhecimento e tem acesso. E eu consigo tirar ele deste drama que ele vive hoje, porque é um drama. Não vou falar que não é, porque é um drama. O que a gente está falando aqui, cada um dentro do seu cenário e da sua necessidade que passou ou, infelizmente, poderá passar lá na frente, vai sofrer com isso. Porque pesquisa, bate o telefone e pergunta para amigos e colegas, pessoas que vocês conheçam, as últimas experiências que tiveram aí dentro do sistema público de saúde. Vão escutar coisas boas, mas eu acredito que predominantemente vão escutar coisas ruins. Deixa eu fazer uma pergunta, Beto. Eu tive uma situação que eu saí de um trabalho de CLT que eu estava, e logo em seguida descobri que minha esposa estava grávida. Aí tentei contratar um plano, mas tinha carência. E como funciona essa parte de carência? Não, aí você está falando de uma questão específica. No meu caso. No teu caso, para questão de saúde suplementar. Tem Exatamente. Carência para plano de saúde suplementar. A gente não trabalha.
Vamos lá. Não é porque a gente não quer. Tá. Nós não podemos trabalhar com qualquer tipo de questão ligada à internação e cirurgia. Entendi. Então, a gente não tem nenhuma ligação neste momento com isso. Entendi. Fazendo o possível para ter. É o que eu mais procuro, o que eu mais gostaria é poder avançar esse sinal, essa etapa, vamos assim dizer, e esse dia vai chegar. Está muito perto disso acontecer. Porque não tem mais como sustentar da maneira que está. Então, o que você escutou é de plano de saúde. O que a gente tem não tem nenhum tipo de carência, mas não atende tudo que você precisa. Não atende, infelizmente. Então, assim, o que a gente vem fazendo, eu tenho certeza que as coisas vão avançar. Né? Porque é insustentável o que a gente vive hoje na saúde suplementar. Então, vou dar um exemplo simples do que está acontecendo esse ano. As operadoras e seguradoras, para planos médios, PME, né? As empresas até 100 vidas, geralmente. Cada empresa tem seu critério, mas porque os planos empresariais, as grandes empresas, ela negocia assim, quanto que eu gastei, quanto que eu te pago, e aí todo ano negocia e tal. Aí vem lá um reajuste, uma redução, ou um reajuste expressivo, tudo vai depender da realidade daquela empresa. Né? Então, isso é uma situação que ele vive à mercê já de uma coisa bem relevante. Todos os custos que estão ali envolvidos são os custos calculados, que é a inflação médica. Né? Existe uma inflação médica que é um índice específico da categoria. Quanto está mais cara a cirurgia, as consultas, a gase, os suprimentos necessários para isso, todo o ecossistema da medicina, da área médica, tem lá um índice. E esse índice, ele há muitos anos está muito superior, e esse último, eu diria, o dobro, da inflação média do período. Ou seja, está cada vez mais difícil quem ainda consegue pagar por um plano de saúde continuar pagando. E vai ficar cada vez pior. Então, esse ano dobrou. As perspectivas próximos anos, se você perguntar, minha aposta é que seja daí para pior. Daí para pior. Então, que às vezes a gente só pensa nisso quando passa. Quando eu saio da empresa hoje, eu já tenho plano de seguro, tenho plano de saúde, tenho seguro de vida, porque eu passei por uma situação que eu precisei. E hoje eu já não penso, tipo, chegar naquela situação para poder correr atrás. Às vezes a pessoa não... A tua pergunta, ela vai para uma questão específica, ligada diretamente a elegibilidade de produto mesmo e tal. Mas toda seguradora tem um critério, porque senão, vamos lá, a tua situação ela foi muito peculiar. Você acabou de sair, ficou grávida logo em seguida e tal. Não foi, você não planejou procurar uma seguradora para aquilo. Exatamente. Mas você tem que entender também, tem que tomar muito cuidado, às vezes, para não colocar sempre uma seguradora, por exemplo, num caso como esse, como um vilão. Né? Ela não pode, por exemplo, contratar. Como que ela vai fazer um plano de saúde para alguém que está... Eu já estou grávida. Exatamente. Por quê? Porque senão ninguém faria. Aí ela vai fazer, quando ficar grávida, eu vou lá. Fazer. Então, assim, tem que entender o outro lado também. Não é que eu estou defendendo a seguradora, né? Então, assim, eu acho que tem. Só que a gente lida com um mercado que você tem os dois lados. Você tem um comprador e você tem um vendedor, né? Então, assim, você está vendendo um produto que tem que se ajustar à realidade de quem está comprando, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Para não colocar como um vilão quem não tem nada a ver com essa história, porque a seguradora é uma empresa privada, ela não tem responsabilidade nenhuma com a vida das pessoas que não a contrataram ainda. E quem quiser contratar, que respeite aqueles critérios. Né? Eu sou radicalmente contra a regulação, várias regulações que eles sofrem, várias, porque quem sai prejudicado nessa história somos nós, consumidores. No fim, o que a gente acha que é uma defesa, que é uma proteção, se torna um grande vilão. No final vai vir pra gente. As regras são muito claras, né? Eu gosto muito do modelo cartesiano. Eu acho que assim, tudo combinado não sai caro. Exatamente. Entendeu? Aí vem alguém de fora, vomita uma regra lá, porque ou por política, ou por seja o que for, né? Enfim, a gente vive esse problema no país, né? O populismo, né? De falar, não, então fazer políticas públicas que agradem a população. Mas aí você vai quebrar. Você atendeu por um determinado período, você vai atender ao que um determinado nicho da população precisa, mas você vai quebrar o sistema. Porque ele não se sustenta. O empreendedor, o empresário, ele não faz caridade. Ele está ali para também buscar o resultado dele. E o mérito mesmo, o reconhecimento, porque ele está dando a cara a tapa para fazer isso. Ele quem está botando no risco o dinheiro dele. O capital, não é só o capital, é a reputação, é tudo. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Eu falo reputação porque não é só isso. Sim, o cara fala, eu sou muito bonzinho e tal, mas eu representei uma empresa lá que, empresa lá ligada ao PCC. Amigão, desculpa, cara. Então, você tem, né? Então, você separa esse tipo de pessoa, né? Mas situações como essa, a gente está muito acostumado a escutar. Então, eu diria assim, o que a gente faz hoje é um momento muito interessante, porque a gente
a gente pelo menos já não é mais um vilão, porque a gente já foi. Né? A gente já foi um vilão. As seguradoras, o diabo, todo mundo odiava a gente. Né? A classe médica, a seguradora, porque lida com um viés de desconto, e isso não cabe para a área médica, não cabe mesmo. Tanto é que a gente não fala a palavra desconto, né? A gente tem uma tabela. A gente tem uma tabela negociada com cada clínica, com cada laboratório, né? E a gente viabiliza, na verdade, esses contratos, essas condições para o usuário final. Né? Pô, que legal, mas pô, se fosse assim, por que todo mundo não faz? Né? Porque tem todo um mecanismo para que isso aconteça. Né? Para que isso tudo funcione, não é tão simples assim. Né? Integrar com essas clínicas. Então, você imagina, você trabalha com um pouco de TI, entrando nessa história, pô, integrar com tudo isso, imagina, é uma loucura. Sistemas os mais distintos, assim. Então, hoje são programadores, N programadores trabalhando para poder ter aquela telinha que fala agende aqui e pague aqui. São 2 telas. Para isso acontecer, meu Deus do céu, cara. O que tem de sistema por trás, cara? Esse sistema 2 anos é muito interessante, porque ele é muito prático. Eu já tive acesso ao sistema do Doutor Benefício e, cara, você não precisa nem de um aplicativo, você não precisa de um cadastro. Você consegue somente entrando no Google, de fato. A gente trabalha muito a questão é fácil, porque ele é acessível a muitas benefício pessoas. em si, né? Hoje a gente faz isso dentro da cara de cada cliente, mas a UX, né, assim, eu gosto muito da Apple para isso, né? Assim, eu acho a experiência do usuário fantástica em todos os aspectos, tudo, de ponta a ponta, eles conseguem encantar você, desde a caixinha que está abrindo até até o produto. Então, assim, é tudo mais fácil de acessar, né? Então, uma pessoa que nunca mexeu com aquilo, começa a mexer e, de alguma forma, ela chega ali, né? Então, assim, isso é muito bacana. Então, trazendo um pouco disso, né, dessa área de tecnologia, então a UX quer a experiência do usuário. Sim. Então, assim, a gente tenta ir na ponta lá da corda, vai lá no CPF, que eu falo, já tem CNPJ, né? Vai lá no CPF, aí você vê lá, moço usando, você fala, eu lembro quando a gente testava inicialmente, né, a gente colocava na mão de pessoas aleatórias, assim, entra aí, faz tal coisa. Cara, você fala, meu Deus do céu, cara, o que eu falei tá escrito, mas ela clicou em outro botão, cara. Porra, como assim, cara? Aí muda o negócio, cara, não sei, quer destaque, mudar a terminologia do que você fala. A gente implanta, a gente tem clientes, por exemplo, das mais diversas áreas, assim, clientes que, por exemplo, têm 4, 5 mil colaboradores que não são analfabetos. Como é que eu converso com esse cara? Não adianta nada a gente mandar um folder explicativo, tal. Não adianta nada, por exemplo, eu lido com limpeza urbana, por exemplo. Não adianta nada conversar com esse cara. Tem uma grande conta de limpeza urbana. Como é que eu vou conversar com esse cara na hora que ele entrega a vassoura? Tem que ser quando ele pega. Quando ele entrega, ele não aguenta mais. Mas esse cara tá horas com sol na cabeça, varrendo a rua. Esquece. Eu tenho que, com sorte, conversar com esse cara antes dele pegar. E para isso você tem que estar dentro dos margaridões espalhados aí por toda a cidade. Né? Então, assim, é encontrar a hora certa de falar, o jeito certo de falar, né? Enfim, esse é o... Trazendo do que você falou aí agora, trazer isso para a área da saúde, né? De alguma forma. Então, a gente acredita nisso, a gente acredita que a gente vai conseguir e vamos mesmo conseguir fazer com que inicialmente, né? Tem que dar um passo, né? O tamanho desse mercado aumente. Né? E aí que vem isso melhor. Se uma empresa fizer bem o trabalho dela, ótimo para ela, porque ela cresce junto com isso. Né? Então, essa seria uma maneira de dizer, você não faz isso como um negócio? Faço como um negócio, mas assim, eu estou empenhado em aumentar o tamanho do mercado. A empresa ela tem que estar boa, tem que funcionar bem, tem que ter boas pessoas trabalhando, o produto tem que ser bom, o serviço tem que ser bom, porque se o mercado aumentar, vai ter gente comprando, mais gente comprando. Então, assim, eu acho que a gente vive um momento de transição muito grande na área de saúde. Vamos viver. Como eu falei, cada vez menos pessoas com capacidade de pagar o que... plano de saúde, saúde suplementar, e meios alternativos serão necessários para que isso aconteça. Não existe expectativa nenhuma de que melhore o sistema público de saúde, ou de expectativa nenhuma de que haja mais investimentos expressivos e que de fato façam diferença na vida das pessoas quando se trata de saúde pública, de sistema público de saúde. Então não há nada de imediato acontecendo, mas de imediato que tem uma cadeia, um número expressivo de pessoas que deixam esse grupo de pessoas que têm acesso à saúde suplementar e pessoas cada vez mais carentes que não possuem plano de saúde. Então a gente busca de fato encontrar esse... E pós a pandemia, você sentiu esse mercado aquecer muito? Não só aquecer, como melhorar, né? Em todos os aspectos, né? Então acho que assim, um exemplo muito simples, né? Que é um carro-chefe do negócio, né? Telemedicina. Telemedicina antes da pandemia não existia. Sim. Hoje eu levo o meu produto pro Brasil inteiro. Se você abrir o aplicativo agora, você falar com um médico, em 30 segundos tem um médico na tela. Sim. Olá, boa noite. O que você tem?
Perfeito. Menos um no pronto-socorro. Menos um na fila. Porque a chance de você ter uma coisa que você não precisa ir a um pronto-socorro, que um médico consegue conversar com você, entender e te prescrever, inclusive, um medicamento ali, é de 80%. Então, assim, de eu evitar uma ida sua ao pronto-socorro. Esse assunto da telemedicina... Aí eu vou além. Aí eu vou além agora nessa história. Aí você está indo num ponto, você está falando que indiretamente você pode estar salvando vidas. Exatamente, foi o que a gente conversou na semana passada. De contaminação de todo mundo. Você está tomando lugar de alguém que está precisando. Hoje todo mundo vai no hospital e já fala, pegou a máscara? Tipo, hoje você não tem mais essa necessidade de estar lá, dependendo do que for. Mas a questão da telemedicina foi algo que a gente até conversou no podcast passado. Você está salvando vidas porque você está tirando aquela superlotação num hospital, seja ele público. Ele falou, exposição da pessoa exposição. A risco. Assim, é impossível mensurar o que a gente está falando aqui. Se pode ser zero ou pode ser muito mais do que a gente esteja falando. Mas são N fatores que podem reduzir em todos os aspectos índices de mortalidade, de uma série de outras questões ligadas a um único ponto exclusivo tecnológico. Né? Porque a gente viabiliza hoje que a pessoa dentro de casa tenha acesso a tudo isso através de um médico que aparece na tela, que conversa com a pessoa, que entende o que ela precisa sem que ela tenha que se deslocar. E aí ela tem risco de deslocamento, ela tem risco de estar dentro de um ambiente hospitalar. E se ela está, de fato, com algum problema que possa reduzir a imunidade dela, é pior ainda dentro de um ambiente hospitalar, vai longe a conversa. Ela está, mais um fator, tomando lugar de alguém que esteja precisando. Às vezes a pessoa fala, mas é uma emergência, a pessoa vai ser atendida. Tá, mas às vezes a pessoa não sabe que é uma emergência. E esse tempo que ela está demorando, ela descobriu que vai longe a conversa. Porque né? Mas, assim, você está lá necessariamente. É sua vontade. Você não precisa estar engasgado, passando mal para ser uma emergência. Às vezes os sintomas que você apresenta e você fica ali na fila esperando são sintomas leves. Mas que a combinação deles por um médico vai ser entendida como algo muito mais complexo, grave e complexo, que o tempo é predominante, é importante. Então, vai longe a história. Então, se a gente começa a entrar nessa questão, você viaja na maionese, né, assim dizer, mas e não conclui nada. Mas que existe. E acreditando nisso que a gente faz isso. E acreditando nisso é que a gente faz, enfim, e aí mecanismos para isso. Então, como eu falei, é um novo projeto, que eu falo que a gente retomou um novo projeto, mas com outro viés, com outro modelo de negócio, com muito mais tecnologia aplicada, com sócios envolvidos. Então, a gente tem desde médicos, tem sócio médico, tem sócio da área de tecnologia, tem sócio da área jurídica, tem sócio da área de compliance para administração. Então, assim, são pessoas muito importantes na área de cada um deles, né? Exceto eu, que sou o único que, sei lá, apareceu ali por acaso. Mas são pessoas que têm muito elo com cada um deles. São peças fundamentais para que isso aconteça. Mas um cara como o Beto é uma peça fundamental porque o empreendedorismo está na veia dele. Então, é uma coisa que você acaba conseguindo coligar esses outros profissionais sempre também. Tem um louco, né? Sempre tem um doido. Todo rolê tem que ter um louco no meio. Aí você entra, Beto. Mas, Beto, voltando agora um pouquinho para a questão de seguros, você também atuou no mercado de seguros. Você falou que o seu pai, você não conhece ele sem barba e não sendo um corretor de seguros. Seguros veio Como que foi o seu primeiro negócio mesmo? Primeira empresa mesmo, sim. Tá. Como que foi essa disrupção de primeira empresa? Comecei, na verdade, meu primeiro negócio mesmo foi uma BBS, que foi antes de existir a internet, né? Tinha a BBS, que é o Bulletin Board System. Era a maneira qual os computadores se conectavam, né, para transmitir e transacionar informações, né, e dados, né? Então, sonava como BIP? Era algo parecido como o BIP? O funcionamento dele? Não, o BIP é o que antecedeu o celular, na verdade, que tinha uma função remota. Você só recebe informação e não transmite ela, né? Falando de área médica, era quem mais usava, né? Eram os médicos chamados para uma emergência. Mas a BBS, na verdade, era uma maneira na qual os computadores se conectavam através de um fax modem. Os computadores eram PCs, não tinha os notebooks ainda. E aí você tinha um fax modem, onde você espetava a linha telefônica e um computador se conectava ao outro. E esse computador, que é a BBS, era uma matriz onde você disponibilizava sistemas, jogos, programas, enfim, softwares assim dos mais diversos
e canais de comunicação entre essas pessoas. Era uma pré-internet. Foi para a internet. Só que foi fechado naquela região ali, naquela... Aqui em Santos, foi em Santos. Não, tá. Foi feito lá em casa, dentro do meu quarto. Eu tinha 14 anos de idade. Eu tinha um meio de cobrança muito interessante, que era a minha bicicleta, que eu passava e deixava o boleto na casa da bicicleta, e depois ia buscar o dinheiro no carteiro! Dentro do envelopinho, né? E aí dali eu gostava muito de informática e tal, e depois fui na época montar computador, cara. Ia para Santa Efigênia com a mochilinha, comprava peças de computador e montava aqui em Santos. Pô, era fantástico, ganhava dinheiro, né? Era um moleque, né? E não vendia. Os computadores antes eram muito... não era uma coisa simples de montar, era muito caro, né? Você tinha lá a Compaq e Tech que vendia os computadores prontos, né? Estavam muito mais caros, né, do que os montados, e ninguém sabia montar. E quando eu aprendi a montar, eu falei, vamos montar um computador e vender. Aí comecei a vender para muito advogado. Na época, eu comecei a montar muito computador para advogado, eu montava em escritório de advocacia, porque foi na época que começaram a usar computador no escritório de advocacia. Né? E aí, enfim, nisso eu continuei nessa atuada, e foi quando eu entrei na fase da faculdade, né? Foi quando eu tive que escolher a carreira. Aí vem uma questão até da política, que a gente estava conversando aqui há pouco, né? Eu tenho uma família e um tio-avô, né, que foi um grande político no Brasil, né? Então, principalmente no estado de São Paulo, né? Mas eu digo no Brasil porque ele teve um papel muito importante, né, para a época. E vendo ele, né, sempre tive muita vontade de estar ligado a isso, né? Então eu cresci querendo ser político, né? Mas aí eu fui conhecer, aí fiz lá o ITV, Instituto Teotônio Vilela, estudei política, fui para a juventude do partido na época, depois fui para o diretório do partido, e aí fui conhecer lá para lançar candidatura, né? Aí, quando eu fui conhecer política lá por dentro, eu saí para nunca mais voltar. Nunca mais voltar. Infelizmente, mas eu acabei fazendo direito, né? Eu acabei me formando em direito até pela conversa que eu tive com meu tio antes de escolher a faculdade. Eu queria estudar ciências políticas. E ele falou, olha, antes de qualquer coisa você tem que... Nunca mais esqueça disso. Ele falou assim, olha, se antes de ser um grande político, você tem que ser um grande empresário. Porque você administrar uma cidade, você administrar um estado, ele foi governador de São Paulo, você administrar um estado requer muita habilidade, requer muito conhecimento, né? Em todas as áreas, né? Porque aquilo é uma empresa. Então, um outro formato, né? Mas não deixa de ser. Um então, outro tamanho. E não queira viver da política, né? Isso é muito importante. Entre na política sem precisar dela, né? Então, aí nisso eu fui para o mundo do direito, né? Iniciei um pouco, né? Namorei um pouco ali, mas já no primeiro ano eu já vi que aquilo não era o que eu queria. Mas concluí, né? Enfim, eu tenho 5 aninhos você aguentou ali? Mas aí foi quando eu abri meu escritório, tinha um tio que tinha uma corretora de seguros na época, eu comecei a fazer seguro de carro de amigo. Amigo, então, isso aqui. O escritório era de advocacia de direito? Não. Aí eu fui... Eu estava nesse escritório e eu ficava vendendo seguro de automóvel. Né, que era fácil, porque tinha um monte de amigo, né? E a concorrência nessa época já era alta? Eu tinha um diferencial que ninguém tinha. Naquela época eu falava para os pais, os amigos, que eu ia, se o filho bateu o carro de madrugada, sou eu que vou lá de buscar ele. Eu vou de madrugada, se precisar. E aí eu ganhava o carro dos filhos. Né? E aí, atendendo bem os filhos, vieram os pais, né? E as empresas dos pais. Né? Tu chegou a atender alguém de madrugada? Vários. É mesmo? Você já iria ganhar o pai do Guilherme. Já ia ganhar fácil. Não só. E aí, nisso eu lembro que veio o pai de um amigo, né? Teve alguns aí que começaram a fazer seguro das empresas comigo. Eu falei, opa, já tem dinheiro para montar um escritório. Eu montei um escritório em frente ao fórum. Aluguei uma salinha em frente ao fórum de Santos e ficava lá e comecei a fazer seguro de muito advogado naquela época. Aí dali entrei por um acaso no mercado de concessionárias, foi uma loja, que tive a oportunidade de entrar numa loja, dessa loja a gente abriu, aí pegamos praticamente toda a rede Fiat, há um tempo aqui na Baixada, depois veio a rede Volks, e aí, enfim, aí a gente navegou bastante nesse mercado de seguros de automóvel. A gente foi líder desse mercado por muito tempo, né? A gente conseguiu liderança no mercado de automóvel aqui na Baixada. Eu não atuo mais nessa empresa, nesse trabalho, já tem quase 10 anos, tem um sócio que é quem toca a operação, mas foi onde ficou a viagem de seguro. Quando abri a Incompany, que é a gerenciadora de riscos, de benefícios e tal, a gente também tem seguro, né? A gente também, alguns dos serviços que a gente fornece também são seguros, também são produtos securitizados, né? Então, aí de alguma maneira a gente mantém a ligação com o mercado de seguros, mas com um viés muito diferente do mercado convencional, né? Então a gente
desenvolve operações para operadoras de telefonia, para empresas que queiram aumentar a gama de serviços para os seus funcionários ou para os seus usuários, né, associações, sindicatos, etc. Então, a gente desenvolve projetos, né, e aí os seguros, de certa forma, desde o início permaneceu comigo até hoje. Então, mesmo quando eu saí da Vista, os seguros permaneceu dentro do nosso trabalho. Então, quase todos os lados. Até quando eu fui para o mercado financeiro, na área de investimentos, eu tive corretora de investimentos, os seguros também voltou. Foi quando você me perguntou da XP. Sim. A gente acabou entrando num momento muito bom do mercado, né? A empresa cresceu bastante na época, a gente tinha muitos operadores de bolsa. E a gente trabalhou junto com a XP, lá quando a XP ainda era também um agente autônomo. Isso aí criamos um relacionamento e a XP, quando virou corretora, e o início desse projeto do que ela fez, ela montou o escritório lá no Rio, a gente migrou para a XP, eu até também fui para lá, e fiquei lá um tempo, foi quando a gente fundou a XP Seguros, que é a corretora de seguros do Grupo XP, foi a terceira empresa do Grupo XP. E aí fundei a XP Seguros lá, trabalhei lá um tempão, a gente desenvolveu um projeto muito bacana, mas vendi a operação um tempo depois. Para mim foi muito bom, porque eu voltei para Santos, né? Mas só foi ruim quando eu descobri que o IPO, quando a XP saiu. Eu imagina se isso tivesse virado uma parcelinha lá daquele percentual, seria um ótimo negócio, mas eu ganhei qualidade de vida. Mas, cara, o interessante de você contar... Por muitos anos eu viajava mais do que... Tinha dias que acordava e não sabia onde eu estava. O interessante de você contar toda a sua história aqui pra gente é o pessoal ver realmente que teve um começo ali sofrido, né? Não foi fácil. Não é sofrido, é prazeroso, cara. Prazeroso. Empreender é legal. Teve pessoas, né, que te... É legal, é legal. Impulsionaram, que sempre tem, né? Pessoas e oportunidades. Esse comecinho dele, cara, que ele falou que ele começou montando computadores. É a idade que ele começou. Eu fico me perguntando, porque eu aprendi a fazer isso com o YouTube. Como que você aprendeu a fazer isso, cara? Não, era nada, cara. Era uma época diferente, acesso à informação era totalmente... Era na raça, era queimando placa toda hora. Nada era plug and play, né, cara? Exatamente. Hoje é tudo muito simples. Não, hoje você tem informação, onde buscar informação. Era livrinho, tinha que ir lá com os caras, montar junto. Nossa, era um network. Não, era fácil. Era complexo, cara. Não era... Porque realmente não tinha informação mesmo, né? Era tudo muito... Era muito raiz. Mas é que acontece. A gente fala como se fosse difícil, mas não é. Não era difícil, porque era a realidade de todo mundo. Se era difícil para mim, era difícil para todo mundo também. Não tinha um YouTube para ninguém, entendeu? O que a gente tem hoje, né? Então, da mesma forma que facilita você ter acesso à informação, facilita a concorrência, facilita tudo, né? Então, assim, o bom, o mal profissional, então, assim, tem tudo no mercado. Então, de certa forma, uma coisa, eu acho que leva a outra, né? Mas foi um tempo muito bom. Fala assim, difícil. Não considero, não. Sempre tive um prazer legal de fazer. E é óbvio, em muitos momentos, em vários negócios, eu não tive esse prazer. E aí eu tive, graças a Deus, eu tive o privilégio de poder me desfazer e me desvincular deles. Isso é muito legal também. Então é uma coisa que talvez até por estar sempre com mais de uma frente, mais um negócio, né? Então às vezes tem coisas que não te agradam por algum motivo, né? Ou às vezes é uma parceria, uma sociedade que não deu certo. Alguma coisa assim, você fala, deixa eu sair, né? Então, é muito bacana. Carrego, pelo menos até hoje, nunca briguei com ninguém. Isso é bom, né? Então, você fala assim, um acordo ali já conseguiu. Já discordei, né? Então, assim, claro. você fala, a gente não pensa igual tal, então vamos trilhar caminhos separados, mas não precisa brigar por causa disso, né? Então, assim, encontrar um meio termo, né? Dar tempo ao tempo para as coisas amadurecerem, né? Então, enfim, são coisas que são fáceis aí de falar no discurso, mas na prática isso talvez seja a parte mais difícil. Para mim, assim, acho que essa... Porque é uma relação que também depende de algo pessoal também, certas vezes, né? Porque o profissional, a gente tenta ao máximo, né, separar. Só que tem certas ocasiões quando a gente não consegue. A gente se sente mal de, tipo, deixar uma operação quando a gente está analisando o perfil do nosso parceiro, que a gente vê que ele depende da gente. Então a gente acaba levando o pessoal também para esse momento, mas existem certos momentos que a gente tem que falar o não também, né? É uma coisa que a gente tenta... O não no empreendedorismo é difícil. É difícil, né? É difícil. É difícil. Em diversos níveis, em diversos cenários, né? Às vezes você tem que falar não para uma pessoa que está com você há um tempão, você tem que falar não para um parceiro, um cliente que está com você há um tempão, né? Então, você tem clientes que é engraçado, você vê assim, você fala, puxa, aquela situação, você fala, olha, eu acho que está chegando ao fim. Você fala, por quê? Que coisa que não tem mais liga, né? Fala, não tem mais. Então, o que eu tenho para oferecer, o que eu tenho para melhorar ali, a empresa não quer.
tem seus motivos, vamos assim dizer, né? Ela tem seus motivos para fazer, pá. Aí depois começa a perder o propósito. Aí, se perder o propósito, o que vai acontecer? Eu acho que tem coisas que tem prazo para acabar, né? A partir do momento que perde o propósito, pode perder. Porque o meu não está alinhado ao dele, né? Aí, por que vai acabar? Né? Porque o meu produto ele vai se tornar, num dado momento, ou o que a gente faz, o que a gente pode oferecer, ele vai se tornar algo de prateleira. E de prateleira que vem seu preço, cara. Então aí é só chegar um mais barato, a gente tem que ter seu valor, cada um tem seu valor, né? Então assim, você tem uma proposta de negócio, tem uma proposta de valor, e envolve aí uma questão financeira, né? Vamos assim dizer. Então, se a pessoa não está disposta a apostar junto com você, talvez não seja mais o caminho estarem todos juntos aí nisso, né? Então é buscar isso e saber também que se sair um desse vai te dar mais tempo para buscar alguém que queira, né? Então tem que estar sempre atrás, né, disso. Então, é uma coisa muito legal, assim. Acho que a gente acertou bastante até hoje em parceiros, na sua esmagadora maioria. Vocês estão a gente até hoje, é muito difícil, muito raro alguém sair. É muito raro. Eu nem lembro agora aqui. Se eu falo o nome, eu posso lembrar o último que saiu, é o último que. Na verdade, a empresa fechou. Cara, ele fechou a porta. Não dá, né, cara? Fechou a porta e apagou a luz. É legal, a gente tem cases muito legais. Tem empresas que a gente atende, por exemplo, que eram empresas que dependiam aí, enfim, de setor público, né? Então, por exemplo, era voltado a um único negócio, né? Que depende de uma licitação. Perdeu a licitação, perdeu a empresa, né? Favor da empresa e tal. Mas a empresa que assumiu gostou tanto do trabalho que ficou. Mesmo ela tendo dentro do grupo empresarial dela o que a gente faz, ela segurou o nosso lá. Pô, então, sei lá, um case interessante. Falei, não, vou ficar com vocês, cara. Todos gostam do que você faz aqui, então aqui vai ser a única filial nossa que vai ser diferente. Então, isso é gratificante, né? Isso é gratificante de fazer. Nosso desafio agora é enorme. A gente tem aí um desafio, primeiro, regional, e entendemos aqui ser o piloto, né? Voltando a falar de saúde agora, né? Temos aqui ser um piloto. Eu acho que a gente tem como fazer diferença na vida de muita gente, aplicando métodos, aplicando de maneira assertiva o nosso produto, vamos assim dizer, que a gente desenvolve para cada uma delas. É claro que a gente não consegue atingir 100% da população. A gente vai atingir uma parcela dela. Ainda não consegue chegar nela toda. Então, feito isso, a gente aí busca um projeto de expansão, é onde vão entrar as franquias, tal. A gente entra nesse projeto aí já para o último trimestre desse ano, com abertura de franquias em cidades médias pelo país, né? Cidades médias em cidades pequenas acaba sendo um pouco difícil de viabilizar financeiramente. Em cidades grandes, uma dificuldade tremenda de comunicação. Então, assim, nas médias a gente consegue encontrar, e tem muita cidade média. Então, a gente tem um nicho para explorar. Nosso nicho vai ser esse. É de uma maneira muito mais pessoal, entrando com regionalismo, acreditando nisso, acreditando que as pessoas... saúde é muito delicado. Tudo. Então, quando você está numa região, você conhecer aquela região, conhecer os players daquela região, pessoas comprometidas com a região, né? Então, assim, gosto de ficar citando nomes de parceiros e tal, mas, pega os maiores aqui da Baixada, as pessoas que, se eles todos juntos fizerem algo nesse sentido, se juntarem, se comprometerem com esse propósito, um pouquinho de cada um deles dá pra gente fazer tanta coisa, cara. Dá pra fazer tanta coisa. É que falta ferramenta e falta alguém pra fazer o elo. A gente está se dispondo a ser, pelo menos inicialmente, esse elo. Né? Não digo que isso tem que ser nosso, ou que a gente tenha que fazer, mas vamos tentar. E se tiver alguém que faça melhor, que faça. Porque assim, o objetivo é esse, aumentar o tamanho do mercado. Com isso feito, um produto bom, ele cresce junto. Ele vai crescer junto. Se aumentar o tamanho do mercado de pessoas que compram o que vocês vendem, se você faz bem o seu trabalho, vai ter mais gente comprando o teu produto. Então essa é a nossa ideia como plano de negócio. E expandir esse mesmo formato em regiões aí, em cidades médias de todo o país. Eu não acredito que a gente consiga inicialmente ter um produto na área da saúde de grande escala. Quando eu falo grande escala, é coisas que eu já fiz no passado, desenvolver produto para a indústria de telecom, Oi, TIM, Vivo, Claro, enfim, grandes bancos, grandes seguradoras, porque tem muita gente. Assim, você quer muito na área da saúde, fica mais difícil. Então a gente vai tentar regionalizar esses processos para conseguir manter a qualidade. Eu brinco e falo assim, onde você quer chegar? Eu conversei, também é clichê, né? Mas a gente não quer ser o maior, a gente quer ser o melhor. A gente vai voltar com esse projeto agora para ser a melhor empresa, ser o melhor produto de todos. Mas não é o maior. E como você passa Nem isso pretendo ser, no marketing de vocês, para ser o melhor produto no mercado? É interessante, como falam de marketing com a gente, né? Assim, é
a gente tem desde 2017, né? Eu falo assim, nosso marketing, ele é só de cliente para cliente. Tá. Caramba. E vai ser assim. E vai ser dessa forma. Precisamos criar outras frentes? Sei, cara. Pode apresentar coisas pra gente e tal, mas assim, o nosso produto, ele é de cliente para cliente. A gente acredita no canal de venda. Então você pega o corretor, o vendedor de plano de saúde, são pessoas que sabem falar um pouco essa língua. Entendi. Então esses são vendedores do nosso produto, que estão na frente da pessoa, que vão vender para ela. Para que isso... Não adianta a gente chegar com o produto, é o que eu falei que você tem que explicar. Né? Então você tem que ter o entendimento correto do negócio. Você vai vender pela internet também? Claro que vai vender pela internet. Uma hora não tem como a gente desenvolver qualquer coisa hoje que a conversão não esteja ali, né? Num aplicativo, né? Enfim, as conversões ela ser digital. Mas a maneira como a pessoa chegou ali, que precisa existir de uma maneira diferente, de uma maneira correta. Então, a gente está disposto a crescer menos e mais devagar. Né? Quando eu falo menos, é em quantidade de pessoas e mais devagar também, em prazo de tempo. Né? Desde que a gente não perca o nosso propósito e desde que as pessoas entendam onde ela está entrando, né? Isso é muito importante, e que a gente faça com que elas permaneçam dentro do nosso produto, do nosso serviço. Seu objetivo, então, ter as pessoas dentro de casa é o mais importante, né? A Unida, você perguntou, tem aquelas outras coisas que não são ligadas à área da saúde. Por quê? Porque são coisas e serviços que têm altíssimo valor agregado na vida delas. Aí a gente vai trazer para dentro de casa também. Exato. Né? Então, assim, por quê? Porque a gente consegue, com escala de pessoas, a gente consegue negociar. Sempre quando você negocia alguma coisa para mais gente, você negocia melhor. Né? Então, a gente faz isso por elas. A gente não precisa ganhar nisso. Ela já paga mensalidade para mim. A gente vai ganhar, a gente só fala, eu tenho a ferramenta, eu tenho as pessoas, tenho a ferramenta. Você tem um produto que você quer vender mais? Não. Então, às vezes a gente consegue, tem elos assim, e dá um exemplo de coisas aqui, mas tem coisas que você vai descobrindo, que você consegue encontrar, literalmente todo mundo ganha com a história. Todo mundo fica feliz. Sim. Ao ponto da empresa que tem o produto final, ela fala assim, cara, o que eu entendi é o seguinte, eu tentei transmitir para ela, assim, você tem que vender pelo preço que você, mas eu não vou ganhar nada. Eu falei, não, você vai ganhar. Porque o produto dela, se ela comprar mais, ela vai pagar menos. Então, por que ela não pode vender para mim pelo preço que ela paga? Não é para mim, o meu cliente. Eu ajudo ele a crescer. A margem de lucro que ele tem no que ele já faz hoje. Então, agora, para mim, você vai fazer o mínimo. Mas o mínimo é o custo, literalmente. Que absurdo você pedir isso. Não. Vamos atingir os dois, atingirem as propostas? Eu não vou ganhar com isso. Eu vou levar um produto top para o meu consumidor. Esse cara precisa pagar menos. Ele não tem dinheiro. Ele precisa pagar menos. E você, se vender mais, vai pagar mais barato em tudo que você vende. Vamos unir essas duas coisas aqui? Sendo que esse aqui não tem acesso aqui abertamente, eu não vou prejudicar o teu público. Eu estou falando de outras pessoas. Né? É um público que você não atinge hoje. Então você começa, com mecânico, com tecnologia, né? Você começa a encontrar ferramentas, você encontra a ferramenta para adequar das mais diversas oportunidades. As oportunidades, elas vêm. Você está por aí, está conversando, a gente está aqui conversando agora, pode ser que pinte alguma coisa. Exatamente. Você tem que ter tecnologia aplicada, você tem que ter o parceiro adequado para isso. Enfim, aí vai empreendendo. Aí cada coisa vira um negócio. Isso aí vira um negócio. Porque, cara, Exato. vai abrindo, vai montando. Mas eu perguntei porque aqui a gente passa muito por isso, né, Gui? A gente já investiu de várias formas no marketing. E a gente viu que realmente boca a boca ainda continua sendo mais forte. Eu acho que é por conta da experiência que o pessoal passa quando chega no estúdio DG e vê como é que funciona tudo. Mas a gente queria passar isso de uma forma mais fácil pela internet, que não é tão fácil assim. A gente sente um pouco de dificuldade nisso. E é aquilo que você falou, os erros também, né? A gente vai cometendo erro, investe nisso daqui, não dá certo, fica 6 meses, sai, investe nessa outra coisa e vai indo. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque quando você fala da sua área, eu já converto para a minha também, né? Então a gente já pega, um bate-boca aqui, mas a gente aproveita para aplicar também aqui no estúdio. Eu tenho um sócio que, assim, agora as coisas deram certo com ele. Mas agora as coisas deram certo. Eu gosto dessa... 2 anos, por 2 anos a gente ficou, ele vai escutar isso aqui, ele vai rir. Por 2 anos a gente ficou assim. Aí, primeiro, vai ter um projeto animal, deu tudo errado, cara. A gente, mexeu, pivotou e tal, e a coisa não engrenava da maneira como a gente imaginava. E aí foi funilando, eram vários, né? Aí ficou eu e ele, no fim das contas lá. Aí eu e ele. E a gente foi mexendo, e fomos entrando numa coisa, entrando em outra e tal. Mas a ponto da gente chegar, às vezes ele fala, cara, Beto, tô com tal coisa aqui. Eu falo, e aí, mas o que é tal? Aí eu já respondi assim, no que a gente vai perder dinheiro agora? Porque assim, a gente não acerta nada, cara, não acerta nada. Mas a gente tinha certeza, que a gente é muito alinhado com o propósito. Eu tinha certeza, mas, cara, a gente ainda vai encontrar
a maneira correta de aplicar as nossas habilidades, cara. Sim. Com as pessoas certas, tal, nós vamos encontrar. Enquanto a gente conseguir gastar ainda um pouquinho, vamos até onde cabe no bolso. Aí tá bom, e ficamos nessa, cara. Mas agora as coisas foram. E como é que tu faz pra administrar? Porque você falou, são 4, né? Empresas que você tem no total, hoje em dia. Como é que tu consegue administrar tudo isso, assim? É uma loucura ou tu separa, tipo, sei lá, horários específicos por... agora, segunda-feira de manhã, sei lá, vou dedicar a essa empresa. Eu vou te responder agora diferente do que eu responderia há 6 meses e provavelmente diferente do que eu vou responder daqui a 6 meses. Tá. Aí, cada tempo em tempo, você vai adequando aí a tua realidade, a tua vida pessoal. Quando eu falo pessoal, porque assim, você tem que juntar tudo isso e eu tenho família, tenho filhos. Tem esse detalhe ainda também. Tenho minha esposa, tenho meus pais, tenho meus amigos, tenho sua vida pessoal ali. Uma penca de projetos e coisas sociais que eu gosto de me envolver, que eu adoraria fazer mais, mas não, às vezes a gente não encontra muito tempo, mas eu mantenho projetos e outras atividades também. Então, assim, é adequar tudo isso, né, de alguma forma. Aí você encontra... Neste momento, eu tenho feito parecido com o que você exemplificou agora. Eu tenho tentado ao máximo. Como eu tenho sócios, eu sou uma série de 2 empresas, nos outros projetos, todos eles eu tenho sócios. Tá. Então, isso tem me facilitado muito. Mas eu tento dividir por dias e períodos corretos para cuidar especificamente daquela empresa ou daquele projeto. Então, tudo que pode esperar vai para aquele período ou aquele horário específico. Tudo que puder esperar vai entrar ali. Tá. E aí eu deixo alguns períodos para trazer mais sarna para me coçar. Né? Se estiver saindo do projeto, estiver concluindo uma implantação, alguma coisa, tá, eu já estou aqui procurando outra para preencher. Mas é em períodos, em períodos específicos, né? E aí é o time, estar com as pessoas certas, né? Então, assim, esse projeto, por exemplo... Que isso é uma coisa também complicada. Muito complicado. Muito complicado. Assim, de bater cabeça, a gente bate cabeça com a gente mesmo também, muito tempo, né? Eu tenho uma característica... Eu, por natureza, sempre fui uma pessoa muito centralizadora. Isso é a pior coisa que existe com o empresário. É a pior coisa que existe. Então, vencer essa característica foi meu primeiro grande desafio. Aí você fala, pô, mas venceu? Não, ela ainda existe. Se eu deixar, o monstro sai da jaula rapidinho. Tem que controlar, porque você tem vontade de fazer... Tomar conta do negócio. Tudo. Então, isso é da pessoa, ninguém muda. Você pode mudar a maneira como você faz as coisas. Mas vai melhorar ali, mas... Sim. Entendeu? A tua essência é dela. É uma personalidade, está na tua característica. Aí você tem que saber controlar o que não é bom para os seus negócios e para a sua vida pessoal, seja lá o que for, e o que é. E o que é bom, enaltecer, né? Buscar o que é de melhor em você. Então, assim, tem um monte de gente que faz coisas dentro das minhas atividades, tem um monte de gente que trabalha comigo, ou sócio, ou colaborador, ou, enfim, ou parceiro, que faz muito melhor que eu. Mas muito melhor do que eu, o que eu estou fazendo hoje. O que sou eu que estou fazendo, entendeu? Então, mas é uma decisão difícil lá atrás, né? Você lidar com isso, de largar, né? Envolve um monte de coisas, né? Aí com o tempo vai passando, né? Vai descobrindo, tá aprendendo todo dia. Todo dia vem uma coisinha nova. Faz a sua pergunta, que eu acho que esse é o momento certo. A gente tá conversando aqui, já nem sei. Cara, já tem 1 hora. Eu acho que já deu mais de 1h30. Acho que é 1h30. É o tempo de vocês? É livre, cara. É livre. Se você falar que a gente vai ficar batendo papo até 2 horas da manhã, a gente vai ficar. A gente tem sempre 2 perguntas que a gente faz sempre, que essa daí já é padrão nosso. Só antes de fazer a pergunta, isso que você falou da parte de centralizar, eu vejo muito, até percebi pelo Andrade, porque ele é um cara que a gente conversou já muito disso, de soltar um pouco isso. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui no estúdio. Às vezes a gente quer fazer muito a gente mesmo. Só que aí, tipo, por isso que eu perguntei como é que você consegue separar 4 empresas. Porque às vezes eu quero tomar conta do bagulho e é isso. Eu quero tomar conta daquilo e pronto. É eu. Só que aí a gente, trocando ideia, assim, cara, não dá pra eu tomar contas e tomar 100% daquilo. Como é que eu vou ter outros negócios junto ao mesmo tempo? Sim. E aí entra essa questão que você falou. Ter muita confiança da outra pessoa que tá fazendo e pra conseguir seguir. É que a escolha do colaborador certo, a escolha do sócio certo, né? Parceiro ali. Sócios que se completam, por exemplo. No dia a dia. Se tiver todo mundo na mesma habilidade, eu vou, cara. Exatamente. Vai bater cabeça pra caramba. Então tem que encontrar as pessoas certas para isso. Então, por exemplo, no meio hoje do empreendedorismo, né? Então, assim, a gente vive num país hoje cara, tá tudo sempre contra. Né? Tudo, né? Tudo sempre contra. Então, assim, infelizmente você tem que se resguardar
Até para fazer o certo, você tem que gastar. Né? Quanto mais certo você quiser fazer, mais você vai gastar tempo, dinheiro e energia. Sim. É impressionante. Impressionante. Dá até um desânimo, né, pra fazer. Caraca, velho. Na área da saúde parece que isso é vezes 2. Então, assim, tem coisas que você fala, cara, não dá. Então, você pega, por exemplo, o jurídico, hoje. O jurídico, hoje, é uma sociedade na minha vida. Você fala, por que é uma sociedade na sua vida? Não dá para empreender sem isso, cara. Você tem que encontrar uma pessoa que você confie. Não fala uma pessoa, entenda ao lado o aspecto jurídico. Você confia quando você fala, cara, eu preciso empreender. Se eu ficar travado nisso aqui, país hoje, dependendo do que você vai trabalhar, você não trabalha, você não cresce, você não empreende. Você vai ficar tomado por tudo que circula essa história. Então alguém tem que cuidar disso. Quando eu falo cuidar, não é cuidar o que uma empresa faria, é cuidar como parte do negócio. Fala, cara, vamos fazer assim agora, mas já projetando uma maneira para quando a gente for crescer, para viabilizar, né? Enfim, alguém que abrace todas essas características, que se preocupe daquilo como um todo, que faça parte daquilo, que tá com você no risco do negócio. Isso vale para todas as áreas. Né? Sim, aí você fala, pô, esse é o melhor cenário, né? Você ter todas as áreas envolvidas, né? Então, a gente tentou trazer um ecossistema para esse projeto que, assim, todo mundo entra com o que tem o seu próprio negócio, vamos assim dizer, né? Mas já com a cláusula de saída. Eu falo a cláusula, não é só porque a gente confia no outro, mas quando eu falo cláusula, assim, a gente não pode depender da gente, em hipótese alguma. A gente tem prazo determinado. A gente tem um prazo determinado, numa data específica, e tem uma comissão trabalhando para falar, isso vai desplugar daqui. Ah, mas vai mesmo? Não sei. Vamos ver. Mas você está projetado para isso. Você fala assim, não, mas aqui está muito melhor. Beleza. Está melhor, está mais barato? Eu vou negociar. Negociar comigo mesmo, entendeu? Senão eu vou pular fora daí. E eu tenho que estar preparado para fazer isso a qualquer momento. Então, assim, é ter essa... E aí é o ego também, né? Ele fala, pô, quer dizer que tudo aqui, só o meu que vai sair, não tá legal, não tá funcionando bem, por que não? Né? Eu mesmo estou à frente da empresa com prazo de saída. Eu estou à frente da empresa porque eu fiz o projeto lá atrás, conhecia lá de ponta a ponta. Eu falei, tá bom, então assim, foi decidido por todos, falei assim, não, Beto, vamos, porque eu quando chamei cada um para a sociedade, eu falei, eu não quero estar à frente disso. Eu falei assim, tem cara melhor que eu, um monte. E já tinha até uma pessoa para conversar, falei, bom, gente, que pode fazer isso, que vai se debruçar nisso e tal. Mas aí voltou a história da saúde, dá uma vontade de voltar. Não, ficar por um período. Vamos montar um período que é o período de implantação, né, e tal. Mas já projetando uma saída. Porque eu quero trabalhar, na verdade, no crescimento do projeto. Né? Não que eu não... Porque eu acredito que tenham outras pessoas muito mais capacitadas do que eu que possam fazer a gestão disso. E eu acho que eu tenho muito mais potencial para trabalhar o desenvolvimento disso, porque é o que me faz acordar animado para fazer. Então, não é que eu não sei nem se eu faço melhor, mas se é o que me dá ânimo para fazer, entendeu? Mas eu vou ficar preso com questões administrativas e operacionais por um determinado período, que não é legal. Não gosto. Sim. Não quero. Mas vai ser necessário para o negócio. Então, assim, lançando piloto, fazendo piloto, né? É legal até isso aí. É uma parte boa. Mas todo piloto envolve um monte de coisa para trás, né, cara? Você fala, aquela ideia, vamos fazer, vamos, vai, que você olha. Tem bastante coisa. Então, a gente está nessa fase hoje, né? Mas esse é o desenho da empresa. Acho que, sem querer, acabei falando a trajetória inteira, né? Não sei. Mas é bom, isso é muito bom. O que tá faltando aí? Com todo esse negócio em andamento, todas essas 4 empresas, essa vida que acaba sendo corrida do empreendedor, o Beto tem tempo pro Beto? Tem, agora eu tenho. Agora eu tenho. A pandemia ajudou muito nisso, cara. Ajudou demais. A se organizar, né? Enfim, tem uma série de questões aí que você aprende a lidar. Então, assim, eu passei por todos os cenários aí de tipo de trabalho. Eu já fui algumas vezes parar em hospital com taquicardia, porque... E assim, tive as fases e as fases, né? Então, como todo empresário, acho que principalmente quando o cara é jovem, era bonito, né? Pô, eu lembro lá atrás, eu trabalhei a madrugada inteira, tal, era bonito falar, trabalho. Nossa, E não é mesmo bonito, é errado. Me vejo muito dessa frase aí. Entendeu? Então, assim, mas não é legal, eu acho assim, eu falo assim, não é pra mim hoje. E aí, pô, depois quando você chega aos 40, você pensa algumas coisas, né? E aí começa a ter uma preocupação que você não tem até os 40,
maior parte das pessoas, no geral, né, que é se preocupar de fato com a saúde mesmo, com o envelhecimento, vamos assim dizer. Como é que eu quero envelhecer? Né? Como eu quero envelhecer bem? Não tem como envelhecer bem dessa forma, vivendo estressado, dormindo pouco, né, comendo mal, como eu vivia antes, né? Então, aí você tem que dar uma virada de chave dessas coisas, né? E aí você abre mão de outras, né? Eu abro mão hoje de qualidade no serviço, abro mão de não tenho dúvida, é óbvio, se trabalhasse mais, as coisas poderiam ser melhores, né? Qualidade, de crescimento, de faturamento, tudo isso está na conta, mas a conta não fecha. Então, assim, tem algumas coisas que você implanta, você vira e fala, eu tenho que criar alguma... Lógico, tudo tem exceção, né? Mas, assim, eu fui criando algumas regrinhas, perguntou como é que é o Beto, como pessoa, falou, um monte de coisa aí que você está falando, né? Tem realmente bastante coisa, mas vou dar um exemplo só de algumas coisas que eu apliquei. Eu posso trabalhar até mais tarde, alguns dias? Posso. Posso trabalhar final de semana? Posso. Como empresário, você tem as vantagens de você ter um pouco mais de flexibilidade de agenda. Eu não trabalho às sextas de manhã. Você fala, mas por quê? Eu adotei isso numa regra. Minhas filhas pequenas, eu preciso ter um tempo de qualidade com elas. E não é todo fim de semana que dá. Cada hora é uma coisa, não sei o que tal. Então eu adotei. Quinta-feira eu busco elas na escola, eu tenho a noite delas. Se você marcar alguma coisa para mim, vou marcar quinta-feira, eu falo, não vou, desculpa, cara, não vou nem olhar pra agenda, não posso. É uma exceção absurda, aí não dá para mexer, aí tudo bem, eu já vou para aquela semana encontrar o dia que eu vou fazer o que eu tô falando. Vou passar a noite com elas, curtir elas, dormir junto com elas. É necessário, né? Dormir junto com elas, vou acordar e fazer uma coisa que eu jamais imaginaria fazer isso antes da pandemia. Antes da pandemia, eu era neurótico com trabalho o tempo inteiro. E assim, a gente vive numa cidade grande, mas todo mundo se conhece. Cara, imagina, vou ficando na praia com minhas filhas de bermuda numa sexta-feira de manhã. Esse vagabundo aí, né? Bem isso. Esse cara que me atende. É assim, se eu tivesse, vamos supor que eu estivesse em casa, eu precisasse ir na padaria de manhã, antigamente, eu ia me arrumar. Porque eu falava, não podia ir de chinelo, imagina, chinelo andando, é vagabundo. Eu pensava assim, não tá fazendo nada. Como é que ele não tá trabalhando, né? Minha empresa tá fervendo, acontecendo um monte de coisa, ele que me atende. Sim. Aí eu já pensaria 10 vezes antes de fazer isso. E aí isso muda. Né? Hoje eu ando sem problema nenhum, eu vou passear de bicicleta com elas na praia, que é o dia que eu tenho para elas. E aí quando eu falo tempo, não é tempo, né? Aí é um outro tipo de tempo, é tempo de qualidade, né? Sim. Tempo de qualidade. Sem olhar pro telefone, sem ficar antenado com isso. Então assim, lógico, eventualidades acontecem, problemas acontece, mas aí você tenta contornar isso, né? E aí você bota em prática algumas coisas, tem que ter o tempo para a tua família, tem que ter o tempo para sua esposa, tem que ter o tempo para os seus filhos, tem que ter o tempo para os amigos, um tempo para você, para você mesmo, né? E cuidar mais da pessoa, cuidar da sua própria vida, da sua própria saúde, né? Porque você só trabalhar, acontece isso que você falou, a gente acaba indo para um hospital, né? E se a gente não cuidar da nossa própria saúde, seja por esse tempo de qualidade, seja por atividades físicas, a gente acaba tirando o nosso próprio desempenho do trabalho. São as fugas que cada um tem, né? Eu fui encontrando em algumas coisas. A primeira coisa que eu encontrei foi lá em 2012, que foi atividade física, que você estava falando de corrida, a gente estava conversando disso. Aí eu encontrei na corrida um mecanismo meu não é de defesa, mas de desafogar. Eu gosto muito de correr. Aí eu adotei isso para minha vida, comecei a correr maratona, comecei a fazer triatlon, comecei a fazer coisas que, isso aí é uma energia boa, uma energia legal, né? É engraçado, né? Para qualquer pessoa que corre e faz uma atividade física aeróbica de uma frequência, vamos dizer, uma frequência cardíaca um pouco mais acelerada, não tem quem não fale diferente, né? E esse comecei tem quanto tempo? Eu comecei, na verdade, a corrida eu comecei em 2012. Tá. A corrida eu comecei em 2012. Ah, tem tempo. Já dá para fazer um Ironman. 2012, aí as maratona eu comecei em 2016, foi a primeira. E aí comecei a fazer, fiz o mundo inteiro, tudo que é lugar. Isso que é legal. E aí associava a viagem a uma prova de corrida. Mas é um momento de fuga. A corrida é uma maneira que você tem, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado para ela não ir pro limite, né? Então assim, também se eu deixar assim, por vontade, eu correria todos os dias. Mas aí vem lesão, aí vem um monte de coisa. Por isso que é legal explicar os mais velhos, né? O cara mais velho fala assim, pô, tá legal pra caramba, você vai pra maratona. Já terminei a primeira maratona, mano, vou fazer o Ironman, né? Você já começa assim, acho que ainda vou fazer o Ironman, mas eu vou fazer aquele Ironman construído. Sim. Né? Eu não vou treinar para ele. Ele vai acontecer. Eu vou, já tô fazendo bem, tô preparado, tô fazendo maratona todo ano.
Tô nada, porque eu acho muito chato nadar, né? Fica contando azulejo, não tenho paciência nenhuma. Mas tem que nadar, né? O pedal é legal que você vê um monte de coisa acontecendo, então, tudo bem, mas a natação já é chato demais, não tem como gostar daquilo. Parabéns pra quem gosta, cara. Eu sou da mesma linha, academia e Mas natação pra mim são coisas que não mudam a paisagem, eu gosto de realmente ver coisas também acontecendo. não gosto, cara, mas enfim, aí você encontra alguma coisa que te ajuda, fazer, né? Que são mecanismos, né, que vão te ajudar a melhorar. Eu sou muito acelerado, cara, pela natureza. Então, assim, eu sempre dormia muito pouco, dormi muito mal a vida inteira. Dormia 3, 4 horas por noite a vida inteira. A vida inteira. Mas desde pequeno, quando eu fazia, desde os 14 anos, quando eu lembro, eu sempre fui daquele que dormia. Era o último a dormir, minha casa sempre era uma casa que sempre terminava muito tarde as coisas, de madrugada. E aí você tem que acordar, no mínimo, 6 horas da manhã, 6 e meia, porque a escola é 7, começa. Então, assim, pega essa lacuna aí, bota 2 da manhã para quem tem que estar às 6 acordado, a conta começa a não fechar. Quando você é moleque, tudo bem, vai despercebido. E eu fui fazendo isso, só que isso depois de mais velho e com o trabalho associado, dormindo preocupado, acordando preocupado, a qualidade do teu sono vai embora e com isso vem Aí comecei a engordar, como comecei a correr, comecei a engordar. Então assim, aí eu cheguei a pesar 20 quilos a mais do que eu peso hoje, eu perdi também o pessoal fala que corrida dá uma perda de peso absurda, né? Eu deixar, eu tenho que, se eu volto a correr mesmo, aí tem que se esforçar para não, porque a corrida realmente ela... Então assim, aí você vai associando coisas, vai descobrindo coisas, né? Então assim, eu fui descobrir coisas que eu só tirava sarro. Se você falasse comigo de meditação há 5 anos atrás, eu ia falar, tá babaquice, cara. Coisa retardada. Caramba, então. Mas hoje eu sou um defensor, adoro, cara. Depois você conhece, aprende, você fala, mordi a língua, cara. Eu lembro de eu ir em retiro, eu fui em retiro de algumas coisas já, tá? De fazer coisas assim, de alimentação e disso. Eu falei, meu Deus, cara, eu me tornei o meu pior pesadelo, cara. Tem coisas que a gente... Eu não era o que tirava sarro, eu era o que montava o meme, meu. Eu era o que, caramba, eu era o que liderava. Roberto, a gente aqui, principalmente eu e o Guilherme, a gente tenta se motivar muito para um ajudar o outro, né? Na área do esporte, academia e tudo mais. Aí ele começou, academia. A partir de agora, todos vão ter que treinar, todos. Porque ele treinava certinho. Eu falei, não, vou fazer a inscrição. Eu fiz a inscrição, mas não deu muito certo. Logo em seguida ele parou também. Eu falei, não, mas a corrida vai dar certo. Aí comecei 5 horas da manhã a acordar, assistindo o Pablo Marçal. 5 horas da manhã acordar, vamos correr, vamos. Mas foi a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta já não deu certo, a quinta também não deu certo o horário e desanimou. Como manter, né, essa... como manter. Isso que ele fez de achar horário para fazer o tempo de qualidade é algo que a gente tem que fazer. Sim. Muitas vezes a gente aqui no nosso caso, a gente se deixa de fazer a nossa atividade do tempo de qualidade para poder abraçar mais um trabalho, mais uma oportunidade. Em vez de deixar a agenda reservada naquele dia. Tirar um dia, né? Pra se fazer aquele... Não é nem o dia, é o horário. Divide aí, né? Sem dúvida tem coisa que tem 3 fazendo que dá pra um só fazer, né? Exato. Sempre tem, né? Lógico que tem. E a corrida que vocês estão falando, vocês... Cara, eu adoro falar de corrida, cara, mas assim... A corrida é impressionante, cara. Você acorda às 5 horas da manhã, 5 e meia, o Santista tem uma vantagem surreal. Do lado, né? E é lindo. Um lugar melhor para correr do que Santos. É real. A gente tem uma orla da praia gigantesca, que dá para qualquer tamanho de treino. Quer fazer longão de 20, 25 km, você faz só na orla da praia. E você tem areia. Areia para correr. A areia de Santos é uma areia que tem uma questão de amortecimento, né? Até para lesão é bom. Você corre na areia de Santos, é uma areia que dá para correr. Ela não te cansa igual uma areia de uma praia convencional. Ela é uma areia dura, mas ao mesmo tempo ela tira 30% do impacto. Ou seja, você tem aí uma prevenção à lesão, um cenário maravilhoso, até chovendo, porque eu adoro correr na chuva também, até chovendo é legal. Então assim, a gente não tem o que reclamar. E outra, quem corre fala e sabe, vocês já também passaram por isso, tenho certeza. O dia que você corre, você não fica cansado. Não. Verdade. Pelo contrário, cara. Meu Deus, você chega... É até prazeroso, pô. Você tá mais endorfina. Você tá um canhão, você tá um trator lá, disparando pra tudo que é lado, e os caras estão lá bocejando, você fala, meu Deus do céu, o dia já começou, já pensei em tudo que eu vou fazer. Exatamente. E você falando, acho que foi até esse motivo que a gente parou. Chuva. Na terceira tentativa começou a chover. Então, pra você ver, Nutella. É ideal mesmo, na verdade, é começar a chover enquanto você tá correndo. Esse é o cenário ideal. E para mim, né, a cabeça fica acelerada, já sou por natureza, correndo fica pior ainda. Aí você tem que criar os mecanismos. Verdade. Eu tenho que ter bloco de notas na vida para tudo. Né? Aí é o EI City, né, meu? Aí, o bloco enche lá, EI City.
Aí já vou um negócio que eu tô lembrando Legal. que é pra fazer, cara. Porque senão você fica... Você tem a ideia, você fala, vou esquecer daqui a pouco, cara. Quer ver um monte, aí você quer... Verdade. Então essa fase da sua vida, né, Beto, tá, Muda lá, cara, que eu tô agora. Cara. é uma fase que você consegue ter tempo pra você, tempo para suas empresas. Não, também não é assim, calma aí. Peraí. Não é tão simples assim. Eu falando que é o que eu busco. É o que você luta. Esse é o mundo ideal. É o método qual eu estou utilizando que me pareceu até hoje ser o mais assertivo, cara. Agora, tipo, esse cenário lindo aí não é tão simples assim. Não. Cara, agora então, quer dizer, agora não, a partir das 5 horas da manhã, daqui a pouco, eu vou levantar e vou ir treinar, fechou? Vou colocar algum meta aqui. Posso dar uma dica? Já é a terceira vez que a gente vai tentar fazer isso. Não dependa um do outro. Não dependa um do outro. É. Cara. A gente não- A maior vantagem da corrida, sabe, principalmente a única coisa que eu consegui manter, e eu viajava muito. Então, assim, a maior vantagem da corrida é essa. Você não depende de ninguém. Cara, eu, por exemplo, eu viajava muito para Florianópolis. Aí eu ia para Florianópolis, cara, eu ia para lá para passar 2 dias. Era uma mochilinha e tal, um tênis, um shorts, uma camiseta. Acabou. Sim. Aí, tá chovendo. Era beira-mar lá, ficava ali, perto da beira-mar ali no escritório. Que o escritório lá era bem colado. Aí, pô, ele pegava e ia correr, que lugar maravilhoso. Você fala, meu, em que horas? Entre o trabalho e o jantar que eu já tinha marcado com o pessoal, lá, que eu tenho meus clientes de lá. Aí você sempre aproveitava a ida sempre para marcar um jantar, né? Enfim, para conversar melhor. Aí, entre aquele horário, já, bota um short e vai correndo. Se for depender de marcar com alguém, cara. Exato. E aí tu fazia o quê? Treino de meia hora, 1 hora? Depende. Depende. Depende da disposição ali do dia e do compromisso na sequência. E muitas vezes a gente tava, Não tem muita cobrança, cara. Não tem muito... É legal no começo ter uma planilha, né? Isso ajuda pra caramba. Até nisso Santos ajuda. É, Olha verdade. que de assessoria na praia. É verdade. Eu fazia assessoria, adorava. Era muito legal. Porque quando eu treinava pra prova, né? Você quer... Você Seguir quer se direitinho desafiar. ali, né? Outra vantagem da corrida, né? Você não concorre com ninguém, né? Só com você. Não vai ganhar a corrida. Não sei, a não ser... Desculpa, não sei. A não ser que vocês sejam... Tem um keniano aqui, eu não tô sabendo, cara. Porque não dá pra competir com os caras, né? Assim, Não, realmente são Você vai ganhar. diferenciados. Você vai melhorar o teu tempo, cara. Então, assim, você vai falar, pô, é um desafio muito pessoal. E o bacana das assessorias, assim, é uma assessoria que tem mais gente, assim, geralmente, você tem sempre alguém um pouco melhor que você. Tem um muito melhor, tem o melhor e tem o que é um pouco melhor. Cola nele. Aí, porque ele vai fazer, você chega nele. Aí depois Exato. você vai pular. Vai Ele é o pulando. teu objetivo, porque o cara tá lá fazendo um tempinho um pouquinho melhor que você, você fala, porra. Não Consigo é à toa- passar É o teu ele. desafio, né? Não É o teu desafio. Não é à toa que nas maratonas tem o coelho, que é o cara que fica lá, a cada 10 km troca lá o coelho do cara, que é o cara que ele tem que ficar seguindo ali. Os grandes maratonistas, os grandes os atletas dessa área, eles têm lá o cara que vai fazer isso porque ele vai puxar ele. Sim. Não é o cara que vai fazer a prova inteira, porque senão ele mesmo ganhava, né? Mas eu digo, mas é o cara que vai imprimir aquele ritmo. Então, assim, é bacana a assessoria também fazer. Olha, pô, tem assessoria às 6 horas da manhã, tem assessoria às 7 horas da manhã. E o mais difícil a gente consegue, que é acordar cedo. Muitas vezes ele acorda às 5 da manhã, manda mensagem achando que eu não vou responder, eu já respondo. Bom dia, Guilherme. Pode crer. Aí eu falei, aí tá fazendo o quê? Editando, como sempre. Então, falta da... Vai editar muito mais rápido, voltando depois que voltar da corrida. Com certeza. Não, eu sinto falta. Depois que a gente parou, eu fiquei mais ou menos uns 4 meses, né? Mas eu fazia musculação mesmo. E aí eu me sentia muito mais disposto pra tudo. Pra tudo. E o dia rendia. Então eu levantava às 6 da manhã, cara, dava meio-dia, eu já tinha resolvido quase tudo a minha vida. É verdade. Aí agora, tipo assim, às vezes eu levanto 8 horas da manhã. Aí tu já começa preguiçoso. Aí tu vai indo, fala, mano, não vai. Aí tu toma café, aí tu vai ver já é 9 da manhã. Aí tu fala, acho que eu vou editar. Aí tu vai ver já é 10 horas da manhã. Tu fala, cara, acabou o dia. Aí tem ensaio aqui. Aí vem pro estúdio. Aí ensaio, sei lá, meio-dia. Aí tu chega aqui, aí prepara as coisas e fala, mano, aí faz o ensaio, 3 horas da tarde, acabando o dia já. Aí você não quer fazer mais nada. Aí você fala, vou pra academia? Não, eu já tô cansado. Então, eu sentia muita diferença. Mas muita diferença mesmo. Tem que encontrar, hobby, lazer. Pô. Tem que Agora tá colocar voltando. um horáriozinho na Mês agenda. passado eu voltei com... Não, na verdade tem uns 3, 4 meses. Eu voltei com um hobby que eu tinha na época da faculdade, que parou lá atrás. Aí voltamos agora, né? Ainda cabe ainda mais um espacinho nessa história toda. Quinzenalmente a gente tem já os nossos encontros aí. Uma banda também. A gente fotografou uma banda essa semana aqui. É? A gente fotografou uma banda aqui no estúdio essa mesmo? semana. Muito bacana. E o que o Muito senhor legal. toca? Na banda eu canto. Caramba, É só. mais justo, né? Para um cara que fala tanto assim. Vou pedir uma palhinha? Vou pedir uma palhinha. Eu tinha Nando Reis, pô, vocês não perceberam até agora, cara? Tô aqui fantasiando. Cara, tem gente que confunde às vezes, cara. Né, pô? Tem pouco. Aí a banda voltou agora, né? Tinha uma banda na época de faculdade, e aí a gente... É a mesma banda da época de faculdade? Não, ou é não. outra formação? Não, dois integrantes sim. É muito difícil tá. conciliar, né? Cada um morando numa cidade Sim, e tal. sim. E aí a gente se encontra ainda, até hoje a gente se encontra.
né? E aí a gente faz uma brincadeira e tal, porque eu gosto muito de música, né? De tocar, eu toco também violão, enfim, guitarra, mas a gente faz... A banda, assim, é uma brincadeira, né, para todos, que é o prazer ali de estar no estúdio, de ficar tocando, né? Cada um leva a música umbigo lá, né? Mas a gente vai fazer... Daqui a pouco a gente vai fazer um showzinho até, vai ter show também. Vai ter show. Pô, que bacana. Tem que ter show, né? Você não tem que ter um objetivo, né? Tem que ter alguém pra vaiar, senão... Fazer do lado de uma quitanda, já ganha um tomate na entrada. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. O Guilherme também, ele voltou. Um projeto que ele tinha do passado. E lá vem. Ele agora tá fazendo dança. Que tipo de dança, Guilherme, você faz? Comecei a fazer aula sertaneja, você acredita? Dança sertaneja, foi. Eu tinha vontade há muito tempo pra fazer também. E aí só que ficava nessa pegada. Trabalho. Eu falei, cara, eu preciso tirar uma horinha ali, pelo menos, alguma vez na semana pra fazer um negócio que eu quero, que eu gosto. E aí comecei e tô curtindo bastante. Então, acho que é válido pra todo mundo, né? Mas tirar pelo menos isso. O que é? É sertanejo, dança sertaneja. Dança mesmo? Dança mesmo, dança mesmo. Cara. Não, tudo isso aí não. Cantar, sou péssimo, instrumento. Eu também. Só no chuveiro, né, Guilherme? Eu também sou, cara. No máximo, toquei uma vez bateria. Agora vou te contar, a gente começou a falar sobre saúde, sobre academia, sobre atividade, e o Vitor ficou quieto, cara. Né, Vitor? Não tô quieto não, estou observando. Cadê teu treino? Cadê teu treino? Não, meu treino está irregular, eu diria. Desde que eu parei de treinar de forma regular, né, com as minhas corridas, que eu costumava muito fazer, eu faço em Praia Grande, né, na hora de Praia Grande, que é um lugar também que tem um espaço muito bom pra gente poder fazer. Foi a primeira meia maratona de Praia Grande. É? Que legal. Pra quem engana, viu? A subida e descer que não tem fim lá. Uma reta nada. Reta pra carro. Aquela subidinha lá pra quem tá correndo. É verdade. Aquilo é um caos, cara. E eu tinha muito o costume de fazer as minhas caminhada e eu mesclava às vezes com corrida. Dia que eu não tava tão ativo, eu fazia uma caminhada um pouquinho mais rápida, mas não uma corrida de fato. Só que por conta das chuvas também, recentemente, atrás. Chuva é sempre uma desculpa, cara. Eu acabei dando umas animadas. Açúcar, rapaz. Eu acabei dando umas animadas. Eu realmente não gosto de correr na chuva. Estar molhado para mim é algo que eu acho muito desconfortável. Então, eu não consigo conciliar com isso. Até tentei ir para academia, mas uma coisa na academia que me incomoda muito é você estar correndo numa esteira e você não ter a passagem de... Não dá. Cara, rato de laboratório, eu não consigo. É rato de laboratório, isso para mim é muito difícil. Eu me sinto naquela rodinha lá do... Eu preciso colocar o Nando Reis aqui, ó. Preciso colocar o Nando Reis aqui no ouvido e, ó, correr escutando Nando Reis. As batidas lá, né? Mas é realmente complicado. Eu reparei, né? De fato, o Guilherme falou, todo mundo falou. A minha rotina ficou muito mais cansada. Esse 1 mês e meio sem fazer minha corrida. Comecei a ganhar peso novamente. Então a alimentação também não tá aquelas coisas por conta do trabalho na rotina que foi, por incrível que pareça, foi um mês incrível. E como o Beto falou, você parece que o dia não rende, né? O dia não rende. Isso é você realidade. Você acorda cedo, faz uma corrida ou vai pra academia. Você acorda, como ele mesmo falou, bocejando. Exatamente. Quando eu fazia a corrida, 10 horas da manhã já tinha 50% do meu trabalho feito. Isso é uma coisa impressionante. Mas, Beto, conta pra gente. Quem é o Beto daqui 10, 20 anos? Aposentado, 20 anos. Quantos anos você tem, Beto? Você tá falando aí, mas... Eu quero poder aposentar aos 50. Não significa que eu vou aposentar. Eu quero poder aposentar aos 50. Mas depois eu Mas o que é aposentadoria pra você? Não, aposentadoria, na verdade, uma brincadeira. Tô falando como lá, mas eu acho que é parar de trabalhar. Pra quem empreende, acho que não para nunca. Exatamente. Essa é a minha dúvida. O que pode mudar, talvez, os objetivos financeiros, vamos assim dizer. Aí são coisas que você pode recolocar isso aí, colocar em estágios diferentes. Mas e você poder, de fato, trabalhar com o que você gosta, né? Que é aquela coisa que todo mundo... É mais um clichê, né? Trabalhe com o que você ama, que você nunca vai precisar trabalhar. Cara, é impossível. Não é, ou precisar tem trabalhar. Muita coisa pra fazer, tem uns desafios, né? Eu acho isso, né? Mas é ótimo se você puder conciliar com coisas que você goste. Mas assim, 100%, cara. Assim, as adversidades do mercado estão aí o tempo inteiro. Dentre elas, uma que eu falei, que é empreender num país como o Brasil. Assim, é uma coisa extremamente delicada, extremamente complicada, né? Então, assim, é uma paulada atrás da outra. Exato. Quando você acha que vai começar a melhorar alguma coisa, vem uma pior. Você fala, meu Deus do céu, cara, impressionante. É impressionante. Então, a gente tem tudo contra. Tudo, absolutamente tudo. Riscos os mais diversos. E o pior, riscos não previsíveis. Não tão previsíveis. Então, o empresário precisa de previsibilidade, nem que seja para o risco. Né? E no Brasil você não tem.
Nem tem nenhuma esfera, em nenhuma esfera, literalmente, você não tem. A gente chegou num ponto de não ter, eu falo assim, a gente até tinha em algumas coisas e para outras não. Hoje é para nenhuma. Que hoje a gente vive uma situação que, por exemplo, no judiciário do país, a gente vive uma situação que o que já era líquido e certo pode não ser mais. Eles têm julgados, tem situações acontecendo hoje que estão retroagindo. Ou seja, como é que você pode trabalhar em plena tranquilidade, sabendo que uma determinada condição que você tinha até então, e onde você se programou para aquilo, não é mais. Não. Então, assim, não dá. É realmente muito difícil. Então, você tem que fritar o peixe e olhar o gato o tempo inteiro, ao invés de ter alguém te ajudando para fazer isso. Porque o governo, ele tem que incentivar em todas as esferas do empreendedorismo, em todas, ele teria que, né? E assim isso nunca aconteceu no nosso país, infelizmente. A gente nunca teve isso acontecendo de uma maneira adequada, que é o que acontece nos principais países do mundo, nos países mais desenvolvidos, que você tem esse tipo de política e você incentiva, que são as pessoas que geram receita, geram renda. Sim. Né? Geram renda para o país, nas mais diversas áreas, mesmo errando. Eu falo assim, mas mesmo errando. Então, assim, é uma maneira que você precisa realmente ter esse incentivo. Não é simples, né, que eu estou falando, mas eu busco, na verdade, poder um dia, né, o mais depressa possível, né, você fala 10 anos, 15 anos, assim, há muitos anos eu falo que eu quero aos 50 poder me aposentar, né, mas significa que não é que eu queira parar de trabalhar, é que eu queira talvez trabalhar mais ou só com o que eu realmente gosto. O que eu realmente gosto. Então, assim, aí abrir mão de fato de um monte de coisa e falar, não, isso é. Vamos entrar só coisa. Não é que eu quero jogar para o Não ventilador. quer parar o carro. Não é que eu quero jogar o ventilador, coisas que eu não gosto. Não é que eu não gosto. É que talvez eu até já faça isso hoje, de certa forma. Até já está muito, muito perto dessa linha. Mas eu indo um pouquinho além só, né? É sair do que eu não faço tão bem para que outras pessoas façam melhor. Talvez esse seria o momento da aposentadoria, vai se dizer. E eu posso me dedicar exclusivamente ao que eu falo, porra, nisso aqui eu sou legal pra caramba. Aprendi pra caramba, dei cabeçada pra caramba. E eu acho que eu sou bom nisso. Pô, legal, né? Cada um é bom numa coisa. Então, assim, eu vou encontrar pessoas que também pensem isso. Espero que isso aconteça. E eu poder fazer um trabalho legal. E quem sabe até, tem gente que eu conversei e falei um pouco sobre isso, que eu falei assim, pô, mano, não fizer isso, vai ganhar muito mais. Não vai se aposentar, vai piorar, né? Vamos falar assim, vai ter mais resultados, né? Nisso. Eu falei, pô, tomara. Assim, vou poder fazer mais ainda, né? Então, sei lá, tentar encaixar. A empresa, é bacana que esse projeto novo, ele renasce, né? Esse projeto, esse conceito que eu tô trazendo agora, né? É uma renovação de votos aí, com um monte de coisa acontecendo, né? Então, assim, é um pouco alinhado com uma dizer cultura, né? Mas é o que eu posto, é claro, mas trazendo as pessoas certas, num timing muito mais apropriado do que era antes. Eu acho que isso de fato é muito prazeroso. Então, voltando para a tua pergunta, eu talvez possa dizer que se as coisas caminharem nos próximos meses, ou talvez 2 anos aí, da maneira como eu gostaria como eu quero que seja, esse dia não vai chegar. Ele vai continuar como está, né? Então, assim, só onde eu tento buscar. Então, ele vai continuar como ele está, podendo fazer e trabalhar dessa forma, equilibrando legal alguma coisa, mas equilibrando bem o trabalho com família. Eu vejo, tantos pais, assim, de amigos, cara, tanta gente que você fala, cara, que aposentou, definiu, cara, saúde, definiu a cabeça. Assim, cara, parar de trabalhar Eu acho que às vezes a aposentadoria do empreendedor, ela não pode ser parar o carro, só reduzir a velocidade. Porque no momento que você para o carro, eu acho que acontece isso. Eu acho que tem um monte de empreendedor no país, um monte de case no país que o cara fez isso tão bem que o carro acelerou sem ele estar lá, sem ele precisar ficar lá. Entendeu? Não digo assim, o carro você, né? Você o carro. Porque, pô, eu acho que se a gente encontra mecanismos legais, né? Caramba, né? Você pode escalar, né, o negócio, né? Sim. Escalar é uma coisa, é um termo interessante para isso que a gente está falando aqui, né? Principalmente para este projeto, né? Assim, pô, tudo que eu penso para entrar para ele, a primeira pergunta é escalável? Assim, isso é escalável? Se não for,
É uma boa pergunta. Porque não necessariamente depende só de você. Tem que ser escalável, entendeu? Se não for escalável, eu não vou conseguir. Aí você fala, mas somente coisas escaláveis? Estrategicamente, num primeiro momento, sim. Depois pode ser que não. Depois pode ser que eu fale assim, não, é o seguinte, aí chegou esse momento que você falou, não quero fazer nada, vou pegar um pedacinho do negócio, ou alguma empresa em si, ou transformar isso num projeto, e eu vou fazer o que não é escalável, talvez, para poder ajudar ou trabalhar em coisas que eu realmente goste, um núcleo menor, talvez, né? Sim, então, assim, aí não precisa ser escalável, mas acho que para o negócio em si, para o propósito que a gente quer, ele tem um viés tão importante na vida de tanta gente, fala, pô, acho que é quase uma obrigação nossa, que seja algo escalável, né? Isso afeta, de certa forma, a qualidade? Sim. Por isso que está limitando o modelo. Assim, você não vai para grande cidade, você tem que ajustar isso onde isso realmente se encaixa. Está sendo um desafio, a gente está jogando um War misturado com Lego, misturado com... mas é engraçado, é uma fase de muito pensamento, assim, né? Tinha que ficar de pensar muito na estratégia. Então é que a gente demorou, a gente atrasou muito o lançamento. Muito. Aí você fala, por quê? Porque vai ficar procurando ideal. Não, então vamos sair, não é de qualquer jeito, mas vamos sair feijão com arroz, e aí depois a gente vai melhorando esse pratinho. Depois vai temperando, né? Como tem que ser, né? Tem que ser assim mesmo, né? É que a gente já enxergava que já podíamos fazer algo já um pouco, mas afinal, não, vamos fazer assim. Propositalmente a gente vai lançar com menos coisas do que a gente tem. Propositalmente. Já lançamos, na verdade, a gente já fez uma primeira, já está rodando o MVP. Então com menos coisas do que a gente de fato tem para entregar. É muito difícil falar. Quanto tempo a gente está conversando? Quanto tempo a gente está falando disso? Sim. Isso vira Cara, eu acho que hoje o teu foi até agora, né? Foi o maior podcast, né? Sim. Acho que bateu. Aí, ó, cara. Não, e tem mais coisa ainda pra falar, né? Isso que é muito legal. A gente ainda consegue... Mas já sou motivo de piada entre os amigos disso. De falar muito. Ai, cara. Desculpa, cara. Desculpa. Algum vai assistir, vai recortar essa parte. Essa parte. Que você falou agora e para encaminhar nos meus grupos. Vamos dizer, hoje foi o maior, mais longo podcast. Foi mal. Galera, não foi isso que eu quis dizer. Esse podcast. Corta. Edição, tira essa parte. Tá bom. Deu pra. Já vê quem faz a edição é você mesmo, né? Deu pra gente falar bastante coisa, é gostoso isso, que a gente vai ter a oportunidade de conversar assim, você... até para mim, para falando, você vai falando e vai revisitando algumas coisinhas na cabeça, né? E fazendo algumas anotações mentais. E aí você faz as anotações mentais, a gente também faz aqui. Agora, porque senão vocês iam gravar. Você conta a sua história, a gente errou, a gente só vai pensando, né? Nossa, a gente errou nisso daqui, nossa, isso daqui a gente tem que melhorar. Muito interessante, e não só a gente, como todos que vão assistir, vai pensar dessa forma, nossa, olha só, a trajetória dele foi assim, eu tô exatamente nessa fase da trajetória. Porque esse é o ideal do podcast, porque muitas vezes a gente já pensou em desistir, né? Todo mundo acho que já pensou em desistir no audiovisual e na fotografia, né? Já. E a gente, quando a gente estava no nosso melhor momento, na fotografia e no audiovisual, foi onde a gente pensou em abrir o podcast, né? Que é onde o Guilherme já tinha todo o equipamento, que fez um projeto diferenciado no teatro junto com o Victor. E eu falei, cara, você já tem todo o equipamento, cara, eu amo podcast, eu sou fã de podcast, por que não abre um aí? Não, será? Aí na hora que ele pensou melhor, ele falou, cara, vou tentar. E quando abriu aqui, ele falou, cara, é isso. Ele sentiu na hora. Que era isso daqui, né, Gui? É um projeto que a gente pretende manter aí durante bastante tempo, né? Essa é a ideia. Legal. Mas não é fácil, né? Não voltando é para aquela parte lá, assim, dedica muito tempo, Daqui um ano a gente volta. Pra ver como é que foi. Você volta essa conversa para contar o que mudou. Essa conversa de hoje. Pra conversa daqui. Cara, seria sensacional, né? É legal. Aí, no podcast 248. Assim esperamos, né? É um por dia, quase? É quase um por dia. A gente tá fazendo mais ou menos um por semana. Vamos ver como é que vai ser os próximos. A gente já sai com uma agenda aí pra daqui um ano. Pra contar as atualizações. Caramba, 8 de abril de 2025. É bom que eu fico com mais um compromisso. É bom ter gente cobrando aí, galera. Aí, ó. Tô colocando assim. Tem que bater o recorde do tempo, então, hein? Mas acho que foi isso. Eu acho que
Foi legal, foi boa essa conversa, a gente conseguiu ver bastante coisa, ver toda essa sua história, e as empresas que você consegue tomar conta hoje. E... Nada preparado, até porque eu não sabia onde eu tava vindo. Eu achei que era outra coisa. Acho que eu fiz isso de propósito. É um bate-papo, A ideia é deixar ser mais livre mesmo. Exatamente. A gente gerencia o tempo somente com uma conversa. Exato. Depende muito. Mas acho que é isso. Queria agradecer a sua presença e ter vindo aqui com a gente, participado com a gente. E... alguma coisa pra falar? Não, tranquilo. Acho que é isso. Agradecer. Que é isso. Finalizando mais um podcast, 4 episódios. Nos vemos daqui um ano. Obrigadão, Beto. Galera, muito obrigado. Obrigado por assistirem até aqui. E fique com o próximo episódio aí, com o nosso 5º podcast, que vocês vão ver quem vai ser o nosso próximo convidado. Conversa com propósito. É isso. Valeu. Até mais.